gente deixa disponibilizado para inscrição, por favor, mandem um e-mail aqui no chat, tá? Para a gente conseguir mandar a gravação para vocês também, beleza? Vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, a minha apresentação sobre o cronograma de hoje para a apresentação do módulo financeiro. Perfeito. Deixa eu só confirmar aqui que está aparecendo. Então, pessoal, aqui a gente vai ter uma apresentação, vai ter um pequeno resuminho do que a gente vai ver hoje, tá? Aqui eu deixo uma apresentação desde para quem às vezes nunca controlou o financeiro, até para quem já controla, já sabe como funciona e precisa saber como que no sistema é feito, né? Então, dentro da Cloudify e fora também, né? O que é o módulo financeiro? O que é essa gestão financeira? Basicamente, é um tipo de controle para a gente evitar que a gente aloque recursos onde não deveria, para evitar um desperdício de recursos, né? Desperdício de dinheiro, principalmente, né? Mas também para saber aonde que eu deveria colocar esse valor para ter um lucro melhor, né? Para ter uma distribuição melhor. Então, basicamente, né, eu coloquei aqui um conceito bem simples, né? A gestão financeira é o conjunto de práticas, processos, análises e decisões que envolvem o controle, planejamento, organização e monitoramento dos recursos financeiros de uma empresa. Basicamente, é para saber de onde está vindo o dinheiro e para onde eu estou colocando ele, né? Aonde eu estou alocando meus recursos. E será que é o melhor lugar? Ou será que eu poderia remanejar algumas coisas, né? Dentro do financeiro da Cloudify, aonde que a gente acha essas informações, né? O módulo financeiro dentro da Cloudify, ele é abordado por diversos outros lugares do sistema, né? Não é só pelo módulo financeiro. Então, a gente vai ter configurações de cartões, né? Configurações de recebíveis, configuração de forma de pagamento, prazos, enfim, taxas, né? A gente vai ter os lançamentos, então a gente vai falar de entrada de mercadoria, consideração de fechamento de caixa, a gente vai abordar vários pontos ali que afetam o financeiro, né? E quase tudo que a gente cadastra para dentro do sistema, em algum momento afeta financeiro. Desde o cadastro de um produto, cadastro de um cliente fornecedor, cadastro de um usuário, tudo que a gente cadastra alimenta o financeiro. Então fica um convite também, pessoal, para o treinamento de terça-feira. Às terças-feiras nós conversamos sobre cadastros. A gente fala sobre como cadastrar um produto, como que cadastra um cliente, um fornecedor, um usuário e como que manipula esses cadastros para depois, quando a gente for tirar um relatório, as coisas saírem da forma como a gente precisa que saiam, né? E o financeiro hoje a gente vai abordar também que tem alguns pontos que eles vêm desses lugares, né? Quando a gente faz uma entrada de mercadoria, como que a gente lança isso para o financeiro de uma forma que faça sentido. Quando a gente cria um produto onde a gente coloca ele numa categorização para que no meu DRE apareça da forma correta. Tudo isso a gente vai abordar hoje também, tá? E além disso, a gente vai abordar 3 passos do financeiro. Tá? Aqui é basicamente o nosso script de hoje, tá? São 3 passos. Percebam que é 1, 2, 3. Eu não posso ir direto lá para o 3. O sistema ele tem uma função ali, né, a conciliação bancária dentro do sistema, onde eu consigo importar o extrato do banco e todo o lançamento que tem no extrato eu jogo para dentro do financeiro. Parece perfeito, né? Parece muito mais fácil fazer pelo extrato bancário. Só que o financeiro dentro do sistema, ele é um sistema de auditoria, é uma parte de auditoria. Ou seja, para que ele serve? Para ver se o banco está pagando as coisas da forma correta ou para ver se no sistema as coisas estão sendo feitas da forma correta. Se a gente só se orienta pelo que caiu na conta, a gente não tem o dado ali para ver se a taxa está sendo cobrada certa, se o prazo está certo, se os pagamentos foram feitos corretamente, certo? Então, por isso que são 3 passos. Primeiro, a gente começa pelas configurações de formas de pagamento e redes adquirentes, onde a gente configura taxa de cartão, prazo para recebimento e assim por diante. Depois a gente passa para os lançamentos. Não adianta configurar certo e lançar errado. Também não adianta lançar certo, mas configurar errado, né? Então, os 2 primeiros passos têm que estar bem certinhos. Dentro dos lançamentos, a gente vai abordar concessão de caixa, entrada de mercadoria, a gente vai abordar essa parte mais de lançamento em si. Aí depois dos lançamentos é que a gente vai realmente para o módulo financeiro abordar conciliação bancária, DRE e gestão financeira em si. Beleza? Além desses 3 passos, pessoal, eu deixei aqui alguns tópicos um pouco mais conceituais que a gente vai abordando durante o treinamento de hoje, roteiro financeiro, DRE, DFC, margem de contribuição, o que são esses pontos específicos, né? Eu vou explicando para vocês durante o treinamento, por isso que eu não vou perder um tempinho aqui lendo, né? Que conforme a gente for falando, eu vou explicando para vocês o que é cada coisa.
E também eu deixei aqui uma diferença, né, um quadrozinho ali de diferenças entre o que é um regime de caixa, o que é um regime de competência, o que é despesa, o que é custo, né? Claro, dentro do financeiro a gente tem muito essa questão de conceito, né? O financeiro é muita questão de conceito, de entender o que tem por trás do valor, não é só um valor, né? Por trás dele, o que a gente tem. Esses tópicos aqui, pessoal, que são um pouco mais conceituais, um pouco mais teóricos, se vocês tiverem interesse, eu disponibilizo ali para o time de sucesso de cliente depois e eles mandam para vocês também esse materialzinho aqui, essa apresentação. É bem simples, né? Mas ajuda ali no dia a dia também. Agora em si, a gente vai lá para o sistema, tá, pessoal? Eu peço ali a gentileza, para quem entrou depois, tá, pessoal? Eu peço a gentileza que mantenham os microfones desligados, tá, durante a explicação. Aí, no finalzinho do treinamento, a gente vai ter uma sessão de tira dúvidas, onde vai ser possível abrir o microfone para fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, tá? Eu vou abrir aqui o sistema e já vou compartilhar aqui com vocês. Beleza. Se não estiver aparecendo para alguns de vocês aí a minha tela, é só me avisar, que daí às vezes eu tenho que recompartilhar de novo, tá? Então, pessoal, a gente vai seguir aquela dinâmica ali do 1, 2, 3, tá? A gente vai começar pelas configurações de formas de pagamento e redes adquirentes, onde a gente vai configurar taxa de cartão e prazo para recebimento dos cartões. A gente vai vir aqui no módulo de configurações para isso, onde a gente tem várias configurações gerais do sistema, mas a gente vai focar em duas principais, né? Que é a forma de pagamento e redes adquirentes. Lembrando que essa é a minha base de treinamento, ou seja, nem tudo que tem aqui está exatamente igual na base de vocês. Obviamente, vai ter uma forma de pagamento diferente, vai ter um cartão diferente, vai ter uma rede de cliente diferente. No nosso caso aqui, o que a gente tem de forma de pagamento, no caso? Dinheiro, Pix maquininha, cartão de débito, cartão de crédito, Pix chave e voucher. Essas formas de pagamento que a gente configura aqui, né, que a gente salva elas aqui, são as mesmas formas de pagamento que aparecem na frente de caixa. O que pode levar a alguma dúvida, algum ponto ali que a gente sempre aborda nos treinamentos, é a diferença entre forma de pagamento e tipo de pagamento. A forma de pagamento é a forma como o cliente de vocês vai fazer o pagamento. Então, ele vai pagar em Pix maquininha, vai pagar em Pix chave, vai pagar em cartão de crédito, vai pagar em voucher, assim por diante, né? Agora, o tipo de pagamento, que é aqui essa segunda coluna, o tipo de pagamento, ele é uma direção interna dentro do sistema para definir o que cada forma de pagamento é, para quando a gente for lançar no financeiro, o sistema conseguir lançar da forma correta. Aí vocês podem até reparar aqui, podem até ficar com uma certa dúvida ali, Gabriel, mas então por que o Pix maquininha ele está configurado como cartão de débito e o Pix chave está configurado como cheque? O sistema não vai lançar errado dessa forma? Não, tá, pessoal? Aqui é para rotear para o financeiro, para o sistema conseguir entender e separar essas duas formas de pagamento. Geralmente, quando é um Pix-chave, a gente configura ele como cheque. Não é porque ele é literalmente um cheque, até porque cheque não é nem mais utilizado. É porque geralmente o Pix-chave ele não tem taxa, ele entra separado transação por transação dentro da conta bancária, da mesma forma como o cheque. E o cheque é uma forma de pagamento sistêmica que é utilizada em vários outros sistemas ainda, não é só na Cloudify, né? Porque ele engloba todo tipo de pagamento que não seja cartão ou um Pix da maquininha, né? Então ele engloba boleto, ele engloba Pix-chave, ele engloba transferência bancária, enfim, ele pode englobar muita coisa. Por isso que a gente configura como cheque. Só que o que vai definir se ele é cheque ou não é uma configuração que a gente chama de roteiro financeiro. Vamos voltar ali um pouquinho no conceito que a gente viu anteriormente ali, do que é um roteiro financeiro. Roteiro financeiro, essa primeira opção, é uma configuração sistêmica, ou seja, dentro do sistema, que aponta em qual conta e categoria os valores serão lançados. Sem essa configuração, o sistema não saberá onde lançar e poderá lançar errado ou não lançar. Ou seja, dentro de cada forma de pagamento, a gente tem uma configuração chamada roteiro financeiro. Eu vou entrar aqui no Pix Maquininha, por exemplo. Ele está como cartão de débito, né? Significa que o sistema vai lançar isso como cartão de débito? Não. Só se o roteiro estiver bem configurado. Roteiro financeiro. Aí a gente aponta uma conta bancária para onde vai ser lançado o recebimento e uma categoria financeira. Aí a partir da categoria financeira que eu vou apontar se isso é um Pix mesmo ou se era um cartão de débito mesmo.
No caso, as categorias, um pouquinho depois ali, se der um tempinho, eu vou mostrar para vocês onde que cadastra, onde que manipula essas categorias, né? Porque pode ser que alguma outra vocês ainda não tenham, daí a gente consegue cadastrar lá no financeiro mesmo, beleza? Aqui é um ponto que, igual eu comentei ali mais cedo, se eu tiro aqui a conta e a categoria, o sistema deixa eu tirar. Porque tem configurações internas que já lançam as coisas para o lugar correto. Mas se eu tiro aqui, corre sim o risco de começar a cair numa conta errada ou numa categoria errada. Porque uma vez que eu tiro aqui a categoria, ele vai se orientar por uma configuração de roteiro financeiro padrão do sistema que fica lá no módulo financeiro. Então, se alguém entrar lá e alterar lá e deixar errado, mesmo que eu coloque a categoria financeira certa, vai ficar errado também no meu financeiro. Então, qual que é o ideal? Lá no financeiro a gente deixa certo e aqui a gente deixa certo também, já uma categoria colocada aqui. Beleza? O que muda geralmente aqui, pessoal, é a conta. Ela pode ser alterada de diversas necessidades, né? Hoje eu posso estar utilizando o Itaú, amanhã eu começo a utilizar Santander, depois eu utilizo o Cielo e assim por diante. Eu posso ficar mudando aqui a minha conta bancária. Mas também, se vocês forem observar na base de vocês, pode ser que não tenha nem conta. Às vezes acontece de ter só a categoria e não ter a conta. Quando que a gente faz isso? Quando a gente não quer que lá na frente de caixa, o responsável, lá, o operador, enfim, ele tenha que selecionar uma bandeira de cartão. Aí a gente tira aqui a conta bancária. Tem o pró e o contra disso, né? O pró é que a pessoa lá na frente de caixa não vai mais ter que ter esse tempo de selecionar a bandeira, vai limitar que a pessoa erre, né? Ela não é ela que vai selecionar a bandeira, né? Porém, o contra disso é que essa bandeira vai ter que ser informada na conciliação de fechamento, porque em algum lugar o sistema tem que saber qual bandeira que passou à venda, porque na conta bancária geralmente cai separado por bandeiras. Então a gente precisa saber até para calcular a taxa e o prazo da bandeira. Beleza? E aqui em cima a gente também tem uma configuração de rede adquirente. Qual que é a rede adquirente que está sendo utilizada? Nesse caso aqui a gente tem uma rede adquirente exclusiva cadastrada para o Pix adquirente, mas isso é na nossa base de treinamento, né? No caso aqui do débito e crédito, a gente tem aqui uma rede que seria, entre aspas, a rede card, né? Obviamente é fictícia, mas aqui também a gente já deixa cadastrado certinho. Dá para trabalhar com mais de uma rede de cliente? Dá. Caso você tenha um Redcard, Stone e Cielo, por exemplo, tudo no mesmo estabelecimento. Dá para cadastrar mais de uma rede de cliente e deixar aqui em branco. Dessa forma, quando eu vender nessa bandeira, nessa forma de pagamento, o sistema vai perguntar para mim qual que é a rede de cliente que eu estou utilizando e vai fazer o roteamento de bandeiras de acordo com o que eu estou utilizando lá na frente de caixa. Beleza? O que só não pode acontecer, pessoal, é não ter nada configurado aqui e também não ter configurado nenhuma rede de cliente nas configurações de redes de clientes que ficam aqui na esquerda. Porque daí, senão, o sistema realmente não vai saber aonde que esse valor vai entrar e vai só computar o valor da venda, mas não vai gerar nada de financeiro. E se tiver configurado lá na forma de pagamento a conta bancária e a categoria financeira, mas não está configurado nenhuma bandeira ou nenhuma adquirente, o sistema também ele vai lançar ou com o valor errado, com o nome errado, vai lançar com uma bandeira não identificada, por exemplo, ou ele simplesmente não vai lançar em lugar nenhum. Então, tanto as configurações de forma de pagamento quanto de redes adquirentes tem que estar bem redondinho. As configurações de forma de pagamento, principalmente, pessoal, eu recomendo sempre quando vocês precisarem alterar alguma coisa, chamem a gente no suporte para a gente fazer junto com vocês, tá? Porque é uma configuração que altera diretamente a operação. Então, se o pessoal está lá com caixa em aberto, eu venho aqui e altero alguma coisa, já vai alterar para eles lá. Então, sempre tem que fazer junto com o suporte, de preferência, para o suporte pelo menos ir observando para ver se está sendo feito corretamente. Porque se alterar alguma coisa errada aqui, pode ser sim que estrague alguma coisinha lá no PDV. Aí para voltar atrás dá um pouquinho de trabalho. Beleza? Agora, em redes adquirentes, é onde a gente configura as bandeiras de cartão. Aqui que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe. Vocês podem perceber aqui, né, pessoal, que a gente tem algumas adquirentes que está com o nome de inutilizado. Isso é porque uma vez que a gente cadastra uma adquirente e movimenta financeiro nela, movimenta vendas, enfim, a gente não consegue excluir. Então ela vai ficar aqui para sempre. Se eu tentar excluir, eu não consigo, porque eu já utilizei ela em algum momento. A gente só inutilizou ela, inativou ela, né? E colocamos o nome de inutilizado. O que a gente utiliza de exemplo aqui para os treinamentos é a rede, né? Como se fosse uma rede card, né? Por exemplo. Aqui em cima a gente tem as configurações mais gerais da rede adquirente. E aqui em roteiro financeiro a gente também tem a mesma configuração de roteiro lá da forma de pagamento. A conta e a categoria.
Aqui a conta é obrigatória, porque na forma de pagamento, igual eu comentei para vocês, dá para tirar a conta caso a gente não queira que o operador de caixa selecione a bandeira, beleza? Mas é aqui obrigatório, porque o sistema precisa saber em algum lugar, ele precisa saber em qual conta que vai receber. Já a categoria não é obrigatório colocar nada aqui, porque na forma de pagamento já tem. E se não tiver na forma de pagamento, tem lá no financeiro, igual eu comentei para vocês, beleza? Aqui é só caso eu quisesse que todas as bandeiras dessa adquirente fossem para uma categoria específica. Mas é muito raro isso acontecer, né? Geralmente tem débito, crédito, voucher, tudo misturado na mesma adquirente, né? Então aqui a gente deixa em branco. Agora, embaixo, que daí vem um detalhezinho, né? Aqui embaixo a gente configura as taxas e prazos de cartão. Uma dica, tá? Pode ser que para vocês tenha ativo 20, 30 bandeiras, né? Às vezes é mais fácil pesquisar pelo nome do que ficar caçando ali na lista gigantesca de na verdade, agora tem 206 bandeiras, até me corrigindo, né? Até anteontem, se eu não me engano, tinha 194 bandeiras, agora já tem 206. Então, volta e meia a gente vai cadastrando mais, principalmente para bandeiras de voucher, que tem várias modalidades, né? Então, para não ficar caçando nessa lista gigantesca de bandeiras, é mais fácil pesquisar pelo nome. Então, aqui onde está escrito produto, eu pesquiso, por exemplo, Mastercard. Ó, já vai aparecer as Mastercards para mim. Visa, por exemplo, aí vai aparecer as Visas, né? Ou também, né, uma opção que eu gosto bastante também, é nessa primeira coluna que está escrito situação, eu clicar 2 vezes. Eu cliquei uma vez, aí cliquei de novo, ele vai trazer só as bandeiras ativas no momento. Aí aqui eu consigo fazer uma revisão um pouco mais rápida das taxas e prazos de cada bandeira ativa. Uma dúvida que sempre a gente tem que tirar aqui, pessoal, porque é uma dúvida que faz um pouco de sentido até, mas para fins de sistema é uma opção que é mais de segurança, por exemplo, é que se eu ativar ou desativar uma bandeira aqui, não é que vai começar a passar ou recusar na maquininha, tá? O que passa na maquininha é configurado com o adquirente, né? Feito com o adquirente, seja TEF, seja POS. Beleza? Aqui é só para rotear para dentro do sistema o financeiro daquela bandeira. Tá? Então, se eu desativar aqui a Sodexo, eu vou continuar passando Sodexo na maquininha, só que no meu sistema não vai gerar nenhum valor de Sodexo. Então, obviamente, a gente tem que deixar ativas as bandeiras que a gente tem certeza que passa e mudar aqui as taxas e prazos se tiver necessidade. Aqui a gente vai um pouquinho do básico ao avançado, pessoal. O básico é questão de taxa e prazo para bandeiras normais. Por exemplo, débito e crédito é um pouco mais tranquilo. Que o débito geralmente é D mais 1, crédito geralmente é D mais 31, e aqui na primeira coluna vem as taxas. Então, eu coloco aqui minha taxa por transação, a taxa em porcentagem. Na terceira coluna, eu coloco o prazo, quantos dias que leva para cair na conta bancária a partir da data que vendeu. Então, vendi hoje e recebo daqui a 31 dias ou recebo no dia seguinte. Tem quem trabalhe com antecipação de crédito, né? Por padrão, o sistema joga crédito para 31 dias, mas dá para mudar aqui o prazo do crédito para D mais 1 ou D mais 2, dependendo da antecipação. Só que para quem trabalha com antecipação, a taxa também é um pouquinho maior. Então, aqui na primeira coluna, a gente coloca a taxa normal do cartão mais a taxa de antecipação, que forma a taxa completa. E lá no final, a gente também tem uma coluna de taxa de antecipação, que é uma taxa, aqui no caso, só informativa, tá? Sempre quando tiver antecipação de crédito, a gente soma a taxa normal na primeira coluna. Isso porque existem vários tipos de antecipação, tem por valor, por montante, né, por data, enfim, né? E o sistema não tem como saber como vai ser antecipado. Geralmente, o ideal, quando vai casar com o sistema, é antecipar por dias. Fica mais fácil, porque daqui a gente muda o prazo, né? E o sistema consegue encontrar os valores de uma forma mais fácil. Mas seja por valor, seja por montante, por data, enfim, sempre quando antecipar, tem que colocar a taxa na primeira coluna. A taxa normal mais a taxa de antecipação. E essa última coluna, ela vira só informativo. Aqui é um pouco dessas bandeiras de débito e crédito, né? Um pouquinho mais básico. Agora, para bandeiras que são um pouquinho diferentes, por exemplo, vouchers. Os vouchers, eles são um pouco diferentes, né? Os VAs e VRs, né? Eles são um pouco diferentes. Eles não têm uma periodicidade tão simples, igual D mais 1 ou D mais 31. Às vezes é por lote. Então, vou vender durante uma semana, vou vender durante 15 dias e vou receber isso na minha conta depois de tanto tempo, né? Aqui a gente consegue colocar algumas configurações a mais relacionadas aos vouchers, principalmente. Tem um valor por transação que a gente consegue colocar, que é uma tarifa fixa por transação, essa segunda coluna.
E tem como a gente também mudar a periodicidade desse recebimento. Se eu clicar aqui nessa lupinha vermelha lá no final, eu entrei aqui na Plux, por exemplo, ele vai abrir algumas configurações mais direcionadas, né, mais detalhadas ali da bandeira. Eu consigo colocar um roteiro financeiro específico para essa bandeira. E aqui embaixo eu também consigo falar qual que é o prazo dela. O padrão aqui é diário. Ele sempre entra como diário, qualquer bandeira. Porém, se eu recebo essa bandeira semanalmente, né, o lote, na verdade, a data de corte dela é semanalmente, eu mudo aqui para semanal ou, né, quinzenal, se precisar, ou mensal. Coloco uma data de corte, quando que esse lote finaliza e quantos dias que leva para cair na minha conta bancária. Por exemplo, o que está configurado aqui da Plux? Que tudo que eu vender de quinta-feira de uma semana até a quarta-feira da outra, o sistema vai entender que isso é um lote só e eu vou receber depois de 7 dias. Vou receber uma semana depois. Ou seja, vai finalizar na quarta-feira e eu vou receber na próxima. E daí na outra semana vai repetir a mesma coisa, de quinta a quarta e vou receber na outra. E de quinta a quarta eu vou receber na outra de novo. E vai fazendo esse joguinho, né? Vai sempre repetindo. Beleza? Aqui a gente também tem configurações um pouquinho mais avançadas ali, mais, na verdade, mais para regra de mercado, né? Mas para quem já trabalhou com conciliação bancária, eu já vi o extrato e já deu uma olhadinha ali nas informações que ele traz, tem mais conhecimento, né? Essa parte aqui de baixo, por exemplo, essas duas configurações aqui. O dia não útil para recebimento e o tipo de agrupamento. Basicamente, o que significa? O dia não útil para recebimento significa que se o recebimento for cair num dia que não é útil, o sistema postecipa para o próximo dia útil. Então, eu vendi em débito D+1 lá na sexta-feira. Ele não vai jogar isso para sábado ou domingo, né? Ele vai jogar para a próxima segunda-feira, que geralmente o adquirente só paga na segunda-feira, só em expediente bancário. Tem pouquíssimas adquirentes hoje em dia que estão pagando ali no final de semana, né? E através da conciliação bancária a gente consegue corrigir isso se for o caso. E aqui também na direita, esse tipo de agrupamento para financeiro, daí não é tão mais óbvio assim, igual o dia não útil, né? Mas basicamente ele tem uma relação também. Por exemplo, eu vou abrir aqui meu calendário para a gente fazer um exemplo ali com as datas específicas. Ó, por exemplo, amanhã é dia 24, sexta-feira, dia 25 é sábado, dia 26 é domingo. Se eu vender numa bandeira D+1 no dia 24, eu vou receber no dia 27, que é na próxima segunda-feira. Se eu vender no dia 25, eu vou receber no dia 27. E se eu vender no dia 26, eu também vou receber no dia 27. Por consequência, eu vou ter 3 recebimentos da mesma bandeira de cartão para cair sempre no mesmo dia ali, né? As 3 no mesmo dia. O que acontece? O que as adquirentes fazem geralmente? Elas vão agrupar todos os títulos, né, separando por bandeira de cartão, mas vai agrupar as competências de sexta, sábado e domingo num título só. E vai cair tudo de uma vez. Beleza? O sistema também faz isso, tá? O sistema também agrupa os títulos do final de semana na próxima segunda-feira. Caso o banco de vocês não façam dessa forma, caso eles separem, né, as competências, a gente muda aqui como data de movimento. Aí o sistema também para de separar. Só que a gente só recomenda fazer isso uma vez que realmente viu que o banco faz dessa forma também, né? Se o banco faz agrupado, a gente deixa agrupado. Se o banco faz separado, a gente faz separado. Se for necessário pedir para o banco mudar, dá para pedir também para eles mudarem. E a gente consegue mudar aqui também para se adequar. Beleza? Bom, pessoal, aqui é as configurações de recebíveis. Aqui a gente configura os cartões, né? Vocês podem até me perguntar aí, Gabriel, e configuração de pagamento? Tem? Tem, mas as configurações de pagamento é mais direcionado a lançamentos, né? É mais direcionado ali a lançar o valor, colocar um desconto, acréscimo, juros, apontar qual conta, qual categoria, é mais direcionado ao lançamento. A gente não tem uma configuração específica, até porque o pagamento é muito mais simples, né? O pagamento é muito mais fácil, inclusive, de fazer conciliação bancária do que o recebimento. O recebimento é um pouquinho mais trabalhoso, mas com essas configurações aqui corretas no sistema, fica muito, muito mais fácil. Então, a gente já vai para o segundo passo daquele organograma, né, digamos assim, daquele cronograma que eu apontei para vocês ali. Agora a gente vai para os lançamentos. Uma vez que a gente configurou certo, agora a gente lança, né? Como a gente está falando aqui de cartões, vendas, enfim, a gente vai começar pela conciliação de fechamento de caixa. Então, a gente vai vir aqui no módulo de vendas, conciliador de fechamento. A gente vai filtrar aqui um prazo, aqui, que quando eu entro nessa tela, ele puxa só essa semana, né? Mas se eu quiser ver os caixas da semana passada, do mês inteiro, ou de
todo o período que eu usei a Cloudify, aqui na data, aqui em cima, eu vou mudando para alguma data específica. Nesse caso aqui, eu vou pegar o mês inteiro e vou utilizar de exemplo esse caixa aqui, esse PDV aqui, que está como conciliado já. Beleza? Aqui eu vou só zerar ele para deixar ele da forma como ele geralmente vem. Perfeito? E além desses valores aqui, a gente também vai ver os valores venda a venda, tá? Bandeira por bandeira. Tá? Como que a gente geralmente faz a conciliação, né? Como que a gente conduz a conciliação? A gente começa primeiro com a informação aqui de calculado, que é o quanto que o sistema contou de vendas. Essa coluna aqui, ela é computada de acordo com o que a gente finaliza a venda lá no PDV. Tá? Então, a gente vai finalizando e ele vai computando aqui através do cupom de venda. O informado é o quanto que foi informado no fechamento. Então, vou fechar o caixa e o PDV vai me perguntar quanto que tinha de dinheiro na gaveta, o quanto que passou de débito, quanto passou de crédito. E aqui ele vai me pontuando essas informações. A diferença de fechamento vai ser a diferença entre o calculado e o informado. Então, eu passei a venda de uma forma, só que na hora que eu fui fechar o caixa, eu vi que eu tinha passado errado e eu corrigi no fechamento. Então, aqui na diferença de fechamento vai aparecer essa diferença. Vai estar faltando numa forma de pagamento e sobrando em outra. Ou às vezes no dinheiro vai ter aqui algum arredondamento, né? Às vezes o valor aqui deu 164,99, por exemplo. E eu arredondo aqui para 165, por exemplo. Na hora que eu vou fechar o caixa, eu coloco um centavinho lá para arredondar. Aqui vai ficar sobrando, na diferença de fechamento, 1 centavo, porque eu sei que eu arredondei. Quando é alguma diferença assim, que é fácil de identificar, é um pouco mais tranquilo, né? Mas se começar a aparecer alguma diferença aqui que a gente não saiba o que que é, de onde que vem, aí tem que entrar em contato com a pessoa que estava lá no caixa, tem que tentar entender para saber se esse dinheiro realmente não passou, ou se passou a mais, o que que aconteceu, para conseguir consertar. De qualquer forma, se surgir alguma diferença aqui, o valor que seja, na coluna de conciliação é que a gente coloca os valores que realmente vão entrar no financeiro. Por isso que a etapa de conciliação ela é basicamente obrigatória, né? Tem que fazer quase todo dia ali. Na verdade, o recomendado é fazer todo dia, dependendo do volume de caixas, né? Quantidade de caixas e do horário que fecha, né, o estabelecimento, mas o recomendado é fazer todo dia de preferência, justamente para que se está aparecendo algum erro aqui na diferença de fechamento, está passando de uma forma, foi o caixa fechado de outra, aqui na coluna de conciliação a gente consegue identificar isso e corrigir se for necessário. Beleza? E como que concilia em si? Eu vou começar pelo valor do dinheiro, tá? Aqui em cima a gente tem duas linhas direcionadas para o dinheiro, a abertura de caixa e o saldo da gaveta, né? O saldo de tudo que aconteceu com o dinheiro. A abertura de caixa é o valor que a gente abre o caixa. Então, eu abri o meu PDV, o sistema perguntou, estou abrindo meu movimento, e o sistema perguntou ali para mim quanto de dinheiro que eu tenho na gaveta. Aqui é normal o valor ficar negativo, porque o saldo de abertura ele é para fundo de caixa, né, o valor para troco, então tecnicamente ele não é um recebimento, por isso que aqui ele fica negativo, porque uma vez que eu conciliar o caixa, ele volta para o meu cofre, né, esse valor ele volta, porque o sistema sabe que isso não é um recebimento, ou seja, a abertura de caixa não entra como contas a receber, ok? Embaixo aqui no dinheiro, a gente vai ter o saldo calculado de tudo o que aconteceu com o dinheiro nesse caixa em específico. Nesse caso aqui, ó, eu vou clicar do lado do valor do dinheiro para a gente ver todas as operações que aconteceram com o dinheiro. A gente vai ter, deixa eu só ele carregar aqui um pouquinho. Ele vai ter aqui o valor da abertura somado também, o valor de vendas em dinheiro, que nesse caso aqui, nesse caixa não teve, um valor de sangria e um pagamento de fornecedor. Perceba que o caixa aqui ele terminou menos 35, ele terminou com menos do que ele abriu, né, com menos de saldo calculado. Não era a intenção aqui no caso, né? Era para ter um valor de vendas em dinheiro aqui que às vezes eu acabei esquecendo de lançar. Aí como que a gente corrigiria? Aqui na coluna de conciliação, beleza? Que a gente conseguiria conciliar por aqui, arrumar por aqui, ou diretamente lá no financeiro. Nesse caso aqui, pessoal, deixa eu só abrir aqui de novo a abinha aqui para vocês, para mostrar, ó, tudo o que acontece com o dinheiro, ele vai mostrando aqui nessa tela. Então, a gente tem uma abertura de caixa, a gente tem vendas em dinheiro, a gente tem sangria, suprimento, pagamento e recebimento de venda a prazo. O que movimenta financeiro necessariamente daqui? O valor de vendas em dinheiro, caso tenha, né? O valor de pagamento de fornecedor e recebimento de venda a prazo também, caso tenha.
Valor de abertura não movimenta financeiro, porque é um valor que eu já tinha no caixa, né? Já tinha no cofre, já tinha na gaveta, então é um valor que eu não recebi, eu já tinha ele ali. Sangria também não movimenta financeiro, porque não é um valor de uma despesa, é o valor que eu estou tirando da gaveta para guardar ou para fazer um depósito ou algo assim, né? Então, ele não é um pagamento em si. Agora, pagamento de fornecedor realmente gera uma despesa, geram contas a pagar. Então, quando a gente vai lançar lá no caixa, a gente tem que sempre tomar cuidado para não confundir uma sangria com pagamento de fornecedor. Mesma coisa que o suprimento com a venda em dinheiro e o recebimento de venda a prazo. O suprimento é um valor que eu estou colocando de fundo de caixa, mas não é um recebimento em si, é um valor que eu já tinha. Estava lá no cofre, eu fiz um saque e coloquei ali na gaveta, por exemplo. Não é um valor que eu estou recebendo a mais. Agora, se era alguém que estava me devendo, por exemplo, eu fiz uma venda fiada, a pessoa estava me devendo, ela foi lá e me pagou em dinheiro, eu tenho que apontar como recebimento de venda a prazo. Ou se era uma venda normal ali e foi pago em dinheiro, eu lanço como vendas em dinheiro. Se lançado como vendas em dinheiro ou recebimento de venda a prazo, aí sim movimenta um financeiro de contas a receber. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar o 165 aqui, que é que o sistema calculou ali para a gente, tá? Esse caixa ele já estava conciliado, então daqui a pouquinho eu vou mostrar ali para vocês como é que ele gera o financeiro disso, tá? Mas a ideia é que quando a gente vai conciliar aqui na retaguarda, a gente também vai recontar todo o dinheiro ali do malote. E aqui embaixo aí, pessoal, também no cheque, ele não vem automático o valor, tá? Aqui no cheque a gente sabe que é o Pix, igual eu informei para vocês, né? O sistema aqui ele traz o nome cheque, mas quando a gente conciliar, ele vai lançar isso como Pix, igual eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui a gente também tem a opção de abrir o valor, que é 260, né? A gente tem a opção de abrir esse valor e ver todas as vendas que aconteceram em Pix-chave. No caso aqui, eu posso até pontuar o que aconteceu de errado nesse caixa. Esse valor de 120 de vendas aqui eu passei como cheque, mas era para ser dinheiro. Então, se eu quiser corrigir isso daqui, por exemplo, eu posso adicionar 120 aqui em cima e aqui embaixo eu posso colocar menos o 120, colocar só o 60 mais 80, que dá ali, se a minha conta estiver certa, dá uns 140, né? Se eu não tiver errado ali na minha conta. Só que o que aconteceria se eu colocasse aqui 140 e aqui mais 120, por exemplo, 285? O sistema ia ajustar os valores, ó, não ia dar nenhuma diferença, só que ele não ia simplesmente excluir essa venda de 120 aqui que aconteceu no cheque. Ele ia continuar com essa venda no sistema, ainda ia manter esse histórico, tá? Ele não ia excluir 100%. Ele ia gerar esse cupom aqui lá na retaguarda, no financeiro, ele ia gerar esse título lá no financeiro com o valor zerado. Então, para quem estiver já conciliando os caixas e está encontrando os valores zero lá no gestor financeiro, é porque na conciliação foi corrigido. Às vezes foi trocada a forma de pagamento e foi corrigido aqui na conciliação e, por consequência, o sistema zera lá no financeiro para poder ajustar o saldo da conta. Beleza? Nesse caso aqui, eu vou voltar para o que estava, até porque esse caixa já estava conciliado, a gente não precisa necessariamente conciliar do zero, né? E além do cheque, dinheiro, a gente tem o débito, o crédito e o outros. Como que a gente concilia eles? O outros não teve nada, tá tudo zerado. Então eu zerei aqui também, beleza? Agora o débito e crédito teve um valor. Faria sentido eu me orientar só pelo total aqui, pessoal? Nem sempre, tá? Às vezes eu posso me orientar aqui só pelo total, só que às vezes eu trabalho com o POS, que é aquela maquininha que é avulsa, né? Que não tem integração direta com o sistema. Então, o meu operador, ele pode ir lá passar a venda na bandeira, na forma de pagamento certa, lá na maquininha, né? Na bandeira certa, enfim, etc. Só que no sistema, ele finalizar tudo com Mastercard. Às vezes foi Visa, foi Elo, né? E igual a gente viu anteriormente, cada bandeira tem uma taxa e tem um prazo. Então, se eu quero ver mais no detalhe, eu clico aqui em cima em consultar cartões. Aí aqui ele vai separar para mim o que é cada bandeira. No caso, o Pix adquirente entra aqui como se fosse, entre aspas, uma bandeira, mas é só para a gente conseguir calcular uma taxa para ele, um prazo, né, também caso precise. Aqui também podem entrar outros tipos de, entre aspas, bandeiras também, por exemplo, para quem trabalha com aplicativos de delivery, iFood, Anotaí, Delivery Direto, enfim. Aqui também entra como se fosse uma bandeira, entre aspas, de cartão, mas é só para a gente conseguir conciliar e lançar para o financeiro o valor correto, né? E aqui que eu bato esses relatórios com a minha maquininha para ver se realmente o que passou lá estava certo. Por exemplo, eu posso ver aqui que tem uma venda em Mastercard, mas e se eu olhei lá no meu relatório da Redcard e na verdade esse Mastercard não era Mastercard, era um Elo? Então, como que eu corrijo? Eu venho aqui nesse maisinho aqui embaixo, adicionar pagamento, adiciono uma forma de pagamento, a rede adquirente. Aqui não tem ela, eu vou usar o Visa de exemplo. Visa.
tira o valor aqui de uma bandeira e coloca aqui na outra. Aqui, mesma coisa ali do cheque que eu mencionei anteriormente, pessoal. O sistema não vai excluir essa venda aqui Mastercard, vai continuar feita a venda, né? Só que ele vai ajustar para 0 o valor lá no financeiro. Beleza? Aqui eu vou voltar para o que estava antes também, que eu vou deixar, era 140, né? E não pode esquecer também de alterar aqui as quantidades de transações aqui no final também. Essa quantidade que é bem importante, até porque a taxa de cartão ela é calculada por transação. Então, a quantidade de transações é importante. E para quem trabalha, pessoal, com o Smart POS ou com a TEF, é um pouco mais seguro, né? A Smart POS, ela é como se fosse, entre aspas, uma TEF. Ela também funciona quase como se fosse uma TEF, né? Onde, para passar a venda, geralmente o operador ele tem que passar por dentro do sistema venda, né? Para justamente fazer toda a vinculação da maquininha com o sistema e evitar que o operador lance numa bandeira aleatória dentro do sistema ou simplesmente deixe de lançar, né? Mas ainda assim é possível, se não estiver configurado para não poder minimizar o aplicativo, né? É possível que um atendente, um operador de caixa minimize na maquininha Smart POS, minimize o aplicativo da Cloudify e faça o pagamento por fora. É um pouco mais seguro, mas tem que sempre instruir eles a passar por dentro do sistema, evitar que passe direto pelo aplicativo de pagamentos da maquininha, a não ser que haja algum imprevisto e precise fazer isso ali na hora da emergência. Beleza? E com TEF é mais seguro ainda, porque a TEF é a que faz a vinculação ali do valor e da bandeira, né? No caso, a gente fala TEF, mas quando a gente fala TEF, a gente quer geralmente dizer o PIN-pad, né? Aquela maquininha que é plugada direto no sistema, né? Direto no computador. Ela que faz a vinculação de bandeira e a vinculação de valores também, tá? Então, daí fica um pouco mais seguro. Tanto que a conciliação de caixa, quando tem só TEF, é muito mais rápida, porque geralmente os valores batem. É muito raro, muito raro o valor não bater. Para ser bem sincero, eu só vi isso acontecer uma vez e foi justamente porque caiu a luz, né, da ETF parou de funcionar e o pessoal teve que utilizar uma POS para cobrir e ali no meio da correria ninguém sabia que tinha que finalizar no sistema também depois e acabou que ficou tudo pendente, né, enfim, aí deu aquelas divergências. Mas se a operação discorrer normalmente, não tiver nenhum imprevisto nesse sentido e for utilizado só a TEF, aí é muito mais tranquilo, beleza? Muito mais fácil. Aí o valor já vem aqui na coluna de TEF, a gente só compara ali para ver se está certinho e clica aqui embaixo em confirmar. Aí lá no final ele vai dar para a gente uma diferença total. Essa diferença total é a diferença entre a conciliação e o calculado. Então é essa diferença total que a gente tem que evitar ao máximo. Às vezes acontecer de tá faltando um valor aqui nesse caixa, na diferença total, e em outro caixa tem que estar sobrando para fazer né, ali a compensação. Porque às vezes pode realmente deixar de finalizar a venda no caixa e finalizar no outro, né? Alguns pontos assim, principalmente quando é dinheiro, né? Agora, se tá faltando um valor nesse caixa e eu não encontro esse valor em nenhum outro caixa, então aí realmente é um valor que eu não sei onde foi parar. Beleza? Bom, esse caixa aqui ele já estava conciliado, eu vou mostrar para vocês lá como que ele gera os títulos lá no financeiro. Ó, financeiro, gerenciador financeiro, contas a receber. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre o gerenciador financeiro ali depois da nossa pausa, tá? A gente faz uma pausa geralmente de 5 minutos, por volta ali das 3, mais ou menos. A gente retorna depois e a gente vai entrar um pouquinho de novo no gerenciador. Mas só para mostrar aqui para vocês como que ele gera os títulos quando a gente concilia um caixa. Ele vai separar por bandeira de cartão, então ele vai separar aqui para a gente, ó, débito, no caso aqui Pix, né? Pix adquirente, Pix chave, por exemplo, voucher Sodexo, crédito Mastercard, ele separa por bandeira de cartão. Percebam que lá no financeiro, lá nas configurações, estava salvo o Pix chave como cheque, mas aqui o sistema sabe que é Pix, né? Igual comentei. Ele vai lançar aqui como Pix chave mesmo. As categorias aqui na direita também, ó, vendas em Pix, então a gente sabe que é um Pix. Quando eu for tirar um relatório de vendas em Pix, eu consigo ver agora, né? E além disso, aqui também já entra o valor líquido, tá? Ele já está descontando taxas aqui. Tudo que vem aqui para o financeiro, no gestor financeiro, já é líquido. Lá na conciliação de fechamento, a gente coloca o valor bruto. Aqui ele já está o valor líquido para a gente. Ok? E antes da gente passar para a nossa pausa, pessoal, para a gente ter mais dados para a gente fazer ali
uma comparação melhor ali para frente, né? A gente vai abordar um pouquinho do lançamento da despesa. Até agora a gente falou só de receita, a gente tem que falar um pouquinho também das despesas. Eu vou abordar com vocês dois tipos de lançamento principais de despesa. O lançamento mais operacional, um lançamento de compras, por exemplo, mais operacional ali do setor de compras, né? Que vai vir através de uma nota fiscal, enfim, o pagamento do boleto. E também o lançamento de uma despesa de receita ou lançamento de uma despesa ou receita não operacional também, tá? Algo lançado ali diretamente aqui no financeiro. Esses lançamentos diretos aqui no financeiro a gente vai ver um pouquinho depois da pausa, mas antes a gente vai abordar aqui o módulo de compras. Dentro do módulo de compras, o que a gente vai ver é essa aba aqui, né, essa opção chamada entrada de mercadoria. Dentro dela, pessoal, onde fica o que a gente chama de painel NFE de entrada, painel de compras, onde ficam todas as notas emitidas para o CNPJ de vocês. Aqui vocês têm alguns caminhos também para adicionar manualmente a nota, né, no caso não tenha buscado ali automaticamente por algum motivo. Então dá para colocar o XML manualmente, caso precise. Dá para verificar manualmente lá na Cefaz as notas emitidas por CNPJ de vocês, clicando aqui nesse botão azul, verificar notas emitidas para o meu CNPJ, e vindo aqui em verificar novas notas. Aí ele vai fazer uma pesquisa. No nosso caso, é normal dar esse erro, porque a nossa base de treinamento ela é uma base fictícia, né? Só para treinamento. Então não tem nem certificado digital. Para vocês, se o certificado digital estiver em dia, estiver tudo bonitinho, se tiver só a Cloudify buscando notas, né? Não pode ter dois sistemas buscando notas automaticamente. Se tiver tudo bonitinho ali, certinho configurado, aí as notas já vão caindo aqui automaticamente, né? Já vai puxando aqui para vocês. Caso vocês forem pesquisar aqui e deu algum erro, chamem a gente no suporte para a gente validar o que, que é. Na maioria dos casos é consumo indevido, que é quando tem muitas requisições no certificado digital em curto período de tempo, ou por mais de um sistema de busca de notas. Quando tem mais de um sistema de busca de notas, a Cefaz bloqueia por segurança, né, para evitar que o servidor deles caia. No nosso caso aqui, pessoal, para o treinamento, a gente sempre utiliza alguma nota manual, uma compra manual. Essas compras manuais são direcionadas para quando não tem nota fiscal, quando é só um cupom fiscal, um recibo, e elas são criadas aqui em nova compra, nesse botãozinho verde aqui no meio. Beleza? Só que como esse é um tópico que a gente também aborda no treinamento de estoque, inclusive ele é mais direcionado para estoque, né? Aqui eu vou utilizar alguma que a gente já tem aí no treinamento de terça-feira, para quem quiser ver esse processo da criação da compra manual, aí pode assistir ou o próximo treinamento ou solicitar a gravação de algum treinamento que já aconteceu. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa nota aqui da Atacadão, do dia 7/4, tá? Aí eu venho aqui em visualizar compras, ele vai ter aqui em cima a parte do estoque e aqui embaixo a parte do financeiro. A parte do estoque, ele movimenta só ficha técnica, custo de produto, lá CMV, enfim, relatórios de movimentação de estoque, mas mais direcionado ao estoque. E a parte financeira movimenta contas a pagar. Não é obrigatório a gente fazer os dois ao mesmo tempo, até porque são pessoas, às vezes são pessoas diferentes que fazem processos diferentes. Às vezes é uma pessoa que lança a compra, uma pessoa que lança o estoque, outra pessoa que lança o financeiro, né? Tanto que aqui na tela é literalmente dividida. A gente tem aqui os produtos aqui em cima e aqui embaixo a cobrança, é literalmente dividido. Eu posso até minimizar essa parte aqui do estoque e focar só no financeiro. Aí para financeiro, pessoal, é bem simples, tá? Fazer a importação, porque aqui a gente só confere primeiro, né, para ver se está tudo certo. Então, por exemplo, a data de vencimento e valor, para ver se está batendo com o que o fornecedor mandou no boleto, que aqui é a nota, né? Então, às vezes acontece do fornecedor emitiu a nota de uma forma e o boleto de outra. Às vezes a nota ele emitiu na data que ele vendeu, o boleto ele emitiu na data que vai ser pago, por exemplo, né? Às vezes acontece isso, ou às vezes o valor está errado, né? Às vezes ele comprou, ele vendeu, no caso, parcelado, só que ele emitiu a nota à vista, né? Então aqui a gente consegue também mudar algumas opções lá na direita, aqui em ações, ó. Nesse lapisinho aqui, ó, editar pagamento, a gente consegue editar o valor da parcela e a data de vencimento também. Então, se eu quisesse parcelar isso aqui em 2 vezes, por exemplo, como que eu poderia fazer? Eu coloco aqui o valor de 200, salvo. Falta ainda 200, por isso que eu não consigo importar no financeiro. Mas se eu clicar aqui embaixo, nesse maisinho verde, nesse adicionar pagamento, ele adiciona mais R$ 200, mais uma parcela na data um mês depois da primeira. Dá para alterar também, obviamente, porque tem fornecedor que cobra por semana, né?
salvo, e ele cria duas parcelas para mim. Uma no dia 7/4, outra no dia 7/5. Aí aqui em cima, pessoal, a gente retornando um pouquinho lá no conceito que a gente viu anteriormente do roteiro financeiro, aqui não está escrito roteiro financeiro, mas é a mesma coisa. Conta bancária, qual que é a conta que eu pretendo pagar, não necessariamente vai ser a conta que eu realmente vou pagar, às vezes eu vejo que acabou o saldo daquela conta, eu pago com outra, por exemplo, né? Mas daí no financeiro eu consigo alterar, tá? E na categoria financeira, a gente tem um ponto que a gente sempre aborda. Eu vou mudar aqui de novo para R$ 400 para mostrar um exemplo bem prático. Ó, por exemplo, nessa nota aqui, a gente tem dois tipos de produto. A gente tem o arroz cru, que é insumo, e a gente tem a Coca-Cola, que é produto de revenda, né? Se eu tivesse lá no meu financeiro várias categorias separadas, uma categoria fornecedores bebidas, fornecedores insumos, fornecedores disso, fornecedor daquilo, qual categoria que eu ia selecionar aqui? Se na nota veio mais de uma, né? Essa separação a gente não faz financeiramente falando. Porque a intenção do contas a pagar é a gente saber para onde está indo o dinheiro, se é para fornecedores ou não, se é para despesa administrativa ou não, se é para despesa com RH ou não. Não necessariamente em aonde que foi alocado o custo desse valor, né? Então, por isso que aqui a gente seleciona uma categoria geralmente padrão, que no nosso caso aqui geralmente é fornecedores. No caso de vocês, pode ser que já esteja estilizado, pode ser uma categoria com outro nome, mas geralmente é uma categoria padrão para tudo que seja categoria, tudo que seja compra de produtos, insumos ou de revenda. Aí vocês podem perguntar, tá, Gabriel? Então, daí como que eu vou saber para onde está indo esse meu custo? Né? Se eu importar aqui para uma categoria só, aonde que eu vou conseguir ver separando por categorias? No DRE. Porque o DRE ele tem uma configuração padrão, se configurado certinho, né? Que ele já separa os custos por grupo de produto. Então, na teoria, esse arroz ele vai estar no grupo de insumos secos, por exemplo, insumos grãos, né? E Coca-Cola vai estar no grupo produtos de revenda, por exemplo. Então, quando eu for tirar o meu relatório de DRE, ele vai pegar o custo separando por grupos de produto a partir da hora que eu movimente o estoque dele, e não na hora que eu movimente o financeiro. Porque até dá, pessoal, para cadastrar categorias financeiras. Só que daí aqui teria duas saídas só, caso a gente quisesse separar isso financeiramente falando com categoria financeira. Teria duas saídas. Ou a gente olharia a categoria aqui de produto que está com valor maior e selecionaria ela. Só que daí isso não faz muito sentido, né? Porque daí a intenção de separar as categorias no financeiro não ia ser atingida, um valor ia mascarar o outro. Ou a gente viria aqui embaixo e separaria em duas parcelas. Só que isso também não faz sentido financeiramente falando, porque se o pagamento foi feito à vista, tem que ter uma parcela só no financeiro, não pode ter duas, certo? Então, no DRE, ele separa. Essa parte aqui de baixo, ela serve para lançar a obrigação de fazer o pagamento, independentemente do que foi comprado, ok? Aí eu importo no financeiro e lanço lá a minha despesa. Lá no financeiro agora, em financeiro, gerenciador financeiro, aqui em contas a pagar, a gente vai ter aquela despesa que está para o mês, para o início do mês de abril aqui. Ó, vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. Dia 7/4, pagamento referente a compras, né? Cloudify Trade no filial centro, que é onde a gente está. Itaú, etc. Tudo certinho. Aqui é o valor de R$ 400, que é o valor que eu acabei de importar ali para o financeiro. Aqui ele entrou como vencido, tá até feio ali, né? Tá vermelho, porque a gente lançou com a data de vencimento para o dia 7/4, né? Então ele já entrou como vencido, porque hoje é dia 23. Porém, logo depois ali da nossa pausa, eu vou mostrar para vocês como que daí tira isso daqui de vencido e passa isso para recebido ou pago, no caso das contas a pagar. Beleza? A gente vai se direcionando para a pausa agora, pessoal. A gente vai fazer a pausa um pouquinho mais cedo. Geralmente a gente faz às 5, às 3, perdão, às 13, às 15, oh meu Deus, às 15, mas eu vou fazer um pouquinho mais cedo, às 2h55, para a gente esticar as pernas, tomar um café, pegar uma água, tá? A gente já retorna. Não precisam sair da reunião, tá? Podem continuar na reunião. Não precisa sair, a gente só vai fechar a câmera aqui, mas a gente já volta daqui 5 minutinhos. Beleza?
Bom, pessoal, vamos retornando. Então, pessoal, agora a gente vai entrar realmente no módulo financeiro aqui para a gente fazer a gestão do financeiro, de tudo que a gente lançou até agora. Claro que aqui tem outros lançamentos também já lançados ali dentro do financeiro, até interessante para a gente ver como que a gente administra uma vez que já tem coisa lançada que a gente às vezes nem lembra de onde que lançou, de onde que veio, né? E agora sim que a gente vai abordar esse módulo, realmente um módulo financeiro, para vocês entenderem como tem coisas que vão afetando ele, né? Lançamentos, configurações, enfim, coisas que a gente vai lançando. Só antes, pessoal, eu vou ler um ponto ali que o Emerson pontuou ali no chat, tá? Daí depois a gente dá continuidade. Ele falou que ele fez a configuração da forma de pagamento tipo Pix e marcou como cheque e ela não funcionou na maquininha da rede adquirente. Tive que voltar para o tipo Pix. Na maquininha, quando é o Pix da maquininha em si, ela é configurada como Pix mesmo. Justamente porque é gerado geralmente o QR Code, né? O Pix cheque, Emerson, é direcionado para o Pix chave, que é o Pix que vai direto na sua conta bancária através de um QR Code impresso, ou o Pix CNPJ, por exemplo, o Pix telefone, né? Que é só com Pix chave. Aí sim faria sentido deixar ele como cheque. Quando é o Pix da maquininha de cartão, que é o Pix geralmente o QR Code que gera na maquininha, aí ele é utilizado geralmente como tipo Pix mesmo. Claro que daí depende da maquininha, né? Mas esses pontos, assim, Emerson, quando você fizer uma configuração, por exemplo, fez ali como Pix, como cheque, aí deu um erro, por exemplo, era para funcionar e não funcionou, ou configurou como Pix mesmo, mas também não funcionou, ou não está dando certo. Às vezes não aparece alguma forma de pagamento na maquininha, né? Se for alguma maquininha integrada com o sistema, for um caixa móvel, a gente consegue definir quais são as formas de pagamento que podem aparecer nela. Então, às vezes pode, às vezes não acontecer de aparecer uma forma de pagamento específica, etc. Todos esses pontos, pessoal, quando alguma coisa assim de algum erro, alguma questão ali que aconteça de erro mesmo, assim, que não está funcionando, chame a gente no suporte para a gente dar uma olhadinha mais a fundo. Às vezes é uma coisa que só aqui pelo treinamento eu falo meio por cima, daí às vezes na hora de utilizar, né, que às vezes surge algum erro, aparece alguma questão ali mais na prática que realmente o suporte seria o caminho mais ideal para análise daí, tá bom? Bom, aqui no módulo financeiro, então, a gente vai abordar todo ele, basicamente, tá? Só que a gente vai começar pela parte aqui de gerenciador, tá? Que é o mais principal do financeiro, digamos assim. E vocês vão reparar que muita tela aqui, elas são telas que se integram, tá? Telas que elas têm uma relação uma com a outra. Então, por mais que tenha bastante coisa, elas se conversam. É bem fácil de entender o fluxo do financeiro, tá? A gente vai começar primeiro com o gerenciador, porque ele é o coração do financeiro. Pensem nele como se fosse um centro do financeiro. Todo mundo que vai passar pelo financeiro, todo o título, todo o valor passa por aqui. Não tem como fugir dessa tela, basicamente, para quem quer gerenciar o financeiro, tá? Então aqui a gente tem muitos filtros, até para quem tem mais de uma filial, né? Tem mais de uma conta, enfim, aqui ele vai trazendo todas as movimentações de todas as filiais e de todas as contas. Se eu tenho acesso à filial centro e à filial matriz, eu vou ver o financeiro das duas juntos aqui, das duas juntas, sem eu precisar ficar logando e deslogando de uma base para outra. Beleza? Aí aqui eu consigo filtrar ó, filiais, contas bancárias, status, exibir o que está em aberto, o que está vencido, o que está vencido, o que está pago e recebido, o que está excluído, e também uma data, obviamente. Quando eu entro no gestor financeiro, o que, que ele traz para mim de cara, assim, sem eu filtrar nada, né? Contas a pagar dessa semana, porque a intenção é mostrar ou o que venceu recente, ou o que está pendente de vencimento próximo. Mas aí eu consigo mudar aqui em cima uma data específica, por exemplo, vou pegar o mês inteiro, onde ele vai me mostrar que todas as contas a pagar desse mês, e aqui em cima em exibir eu consigo filtrar um status. Então, um dos relatórios que o pessoal mais pergunta no suporte é onde que eu consigo um relatório de contas que eu tenho para pagar, por exemplo. É bem simples. Eu venho aqui, filtro um período, por exemplo, eu quero ver o que eu tenho para pagar para maio já. Eu filtro aqui o mês de maio, filtro aqui em aberto, e exporto esse relatório em PDF, Excel ou CSV. Quando a gente aperta aqui para exportar um relatório, ele ainda pergunta se a gente vai querer ver todas aquelas informações ali, ou se a gente vai querer ver só a data, o nome e o valor, por exemplo, para ficar mais fácil, né? Para verificar ali o financeiro. E todas essas colunas que a gente tem aqui, ó, tudo isso daqui são informações que dá para colocar nesse relatório. CNPJ, CPF, conta bancária, categoria financeira, tudo isso dá para colocar para exportar junto com o relatório. Beleza?
Além desses filtros, a gente também tem alguns filtros um pouco mais específicos, obviamente dá para mudar aqui na esquerda de contas a pagar a contas a receber e transferências, e a gente também tem um título para separar e para trazer visualizações de caixa e competência. Quando a gente abre o gerenciador financeiro, eu pego aqui o mês de abril, por exemplo. O que, que ele está trazendo aqui para mim? Vou pegar todos aqui. Ele está trazendo valores que eles estão com vencimento para o mês de abril. Ou seja, o que já venceu no mês de abril, ou seja, o que já passou ali a data, ó, que está vencido, ou que eu já paguei nesse mês, ou que eu vou pagar, né, com a data de vencimento para dentro do mês de abril. Só que se eu quiser ver coisas que eu lancei no mês de abril, mas é que eu vou pagar no mês que vem, por exemplo, aí eu mudo aqui nesse filtrar por data por data de documento. Para quem conhece os termos mais técnicos ali, né, pessoal, essa parte aqui de cima, esses dois aqui de cima, é a data de caixa, regime de caixa, então a data de vencimento e pagamento. E esses dois de baixo, data de documento e lançamento, é referente à competência do valor. Para a gente fazer um exemplo bem prático, né? Um exemplo que eu sempre cito. Conta de luz, por exemplo. A gente vai pagar a nossa conta de luz. No talão, né, de luz, vem ali a data de vencimento, mas também vem a data de emissão. A data de vencimento é o regime de caixa, a data de emissão é a data de competência. Então, se eu filtro aqui a data do documento, por exemplo, ó, ele está me trazendo títulos ó, que eu lancei em abril, ó, dia 30 do 4, dia 10 do 4, mas que eu vou pagar só em maio. Beleza? Então, ele também tem essa visualização para competência. Geralmente, o gerenciador financeiro é por caixa, né? Mas dá para filtrar por competência também. E além desses valores que a gente lançou pela conciliação de fechamento, pela entrada de mercadoria, enfim, o ideal também é lançar outras coisas, né? Se fosse só entrada, só compra e venda, estava ótimo, né? Mas despesas, principalmente, a gente tem muita despesa que é não operacional. Tem muita despesa que é despesas ali, por exemplo, administrativa, RH, financeiro, marketing, etc., né? Que precisa lançar, porque isso não vai vir através de uma nota fiscal e também não é o correto eu criar uma compra de um salário. Então, eu lanço manualmente aqui no meu financeiro. Por onde que eu posso fazer isso? Dentro do gerenciador mesmo, aqui em novo, ou aqui na esquerda em lançamentos. Aí eu tenho aqui contas a pagar, a receber ou transferência. É a mesma tela, tá? São dois caminhos, mas é a mesma funcionalidade. Aqui em novo, eu vou vir em novo pagamento para fazer um exemplo de um pagamento com vocês. Ó, percebam que o sistema ele vai me pedir bastante dados, mas o que é obrigatório mesmo para lançamento é a descrição. Então, vou colocar aqui conta de... vou colocar uma conta aleatória aqui, conta pagamento folha abril, por exemplo. Vou colocar um valor, é obrigatório. Vencimento é obrigatório, que o quinto dia útil do mês que vem vai ser no dia 7, se eu não me engano. E também é obrigatório a gente formar uma conta e uma categoria. Então, aqui é a conta bancária e uma categoria financeira. Nesse caso, eu vou colocar na categoria de salários. Se vocês quiserem ver mais detalhadamente todas as categorias que tem no sistema de vocês, eu digo sistema de vocês porque o fluxo de caixa, o plano de contas, ele é estilizável. Então, pode ser que tenha categorias que na base de outra pessoa às vezes não tem. A nossa base de treinamento, ela é um pouquinho mais padrão. Então, as categorias que a gente tem aqui são categorias um pouco mais simples, né? Mais básicas, então não tem muita estilização, né? Mas o caso de vocês pode estar um pouquinho diferente. Aí, se vocês quiserem ver as categorias, é só clicar nessa lupinha aqui do lado do nome da categoria, tá? Aqui nessa lupinha azul, ou, né, vocês podem ir lá no financeiro, deixa eu só mostrar aqui o caminho para vocês. Vocês podem vir aqui no financeiro, configurações, plano de contas financeiros, fluxo de caixa, que é onde ficam as categorias financeiras. Elas também aparecem aqui, e inclusive é aqui que vocês conseguem cadastrar novas categorias. Então, por exemplo, eu quero lançar uma categoria de freelancer dentro aqui de RH, por exemplo. Eu posso passar o mouse por cima da despesas com RH, vir aqui em adicionar uma nova categoria e colocar aqui, ó, freelancer. Beleza? Aí ela já aparece aqui, ó, freelancer. Aí eu consigo lançar qualquer título de despesa para ela. Caso vocês forem estilizar as categorias de vocês, vocês vão reparar que algumas não têm opção de excluir, porque são categorias que o próprio sistema colocou. Por exemplo, essas daqui, que não tem nenhuma opção vermelhinha,
É porque foi o sistema que colocou. O que eu passo o mouse aqui e tem alguma opção em vermelho, é porque foi colocado manualmente. Aí essas eu consigo excluir. Só que para poder excluir uma categoria financeira, eu tenho que apontar alguma outra categoria para, se caso tiver alguma coisa lançada dentro de bonificação, ele ser transferido para uma outra categoria, para eu não perder as coisas que eu lancei. Beleza? Aí dentro do lançamento aqui eu consigo selecionar a categoria quando eu criar. Eu sempre recomendo pesquisa aqui, né? Primeiro pelo nome, ali pelo tipo do pagamento, às vezes tem já a categoria, né? Para evitar que duplique categorias. Além desses dados aqui, na verdade, até aqui a gente já colocou tudo que é obrigatório para lançar o título. Então, se eu for aqui embaixo e salvar, ele já lança. Só que eu quero incrementar um pouquinho mais para os meus relatórios ficarem melhores, né? Então, eu posso colocar um fornecedor específico. Eu posso colocar aqui, nesse caso, não tem um fornecedor específico, né? É um pagamento de folha, né? De pagamento. Então, não sei se teria necessidade de colocar um fornecedor, por isso que não é obrigatório, tá? A não ser que seja por exemplo, estou lançando aqui um pagamento para um pintor que eu contratei, por exemplo, um pedreiro, foi lá fazer uma reforma, por exemplo. Aí eu posso cadastrar ele como fornecedor porque ele me forneceu um serviço, né? Fornecedor não é só fornecedor de produto, também fornecedor de serviço. Dá para a gente colocar também o número de documento aqui para identificar essa despesa ali no financeiro, tá? Não é obrigatório. Se não colocar nada, o sistema coloca a data de hoje. E na data de documento também, não é obrigatório, mas é importante a gente colocar, tá? Porque, por exemplo, aqui a gente ainda está no mês de abril. Então, se eu não colocar nenhuma data de documento, ele ainda vai lançar a competência, a data de documento, para esse mês, porque ele vai colocar a data de hoje como data de documento. Mas e se eu deixar para lançar o pagamento de folha só no mês que vem, e eu esquecer de colocar uma data de documento aqui? Ele vai lançar com a data do mês que vem e, por consequência, meu caixa e competência vão estar no mesmo mês. Então, aqui sempre tem que tomar certo cuidado. O que eu vou pagar lá no mês de maio é referente ao mês de maio mesmo ou é referente ao mês de abril? Se for referente ao mês de abril, eu volto aqui e coloco o dia 5, o mês antes, né? Ou algum dia ali de abril para o sistema já entender a competência. Quando eu for tirar um relatório da RE, por exemplo, o valor vai cair na minha data de competência. Quando eu for tirar um regime de caixa, um demonstrativo financeiro, ele vai cair na data que eu vou pagar, na data de vencimento, que é a data de regime de caixa. Beleza? Além disso, a gente também consegue aqui embaixo colocar um tipo de documento e centro de custo, que eu não expliquei para vocês lá anteriormente, mas eu vou aproveitar para explicar um pouquinho agora, tá? O centro de custo é quando a gente quer ter uma separação dentro do financeiro, da onde está indo cada despesa e receita. Por exemplo, digamos que eu tenho ali um restaurante, só que dentro desse restaurante eu tenho também uma padaria e uma cafeteria. Aí eu quero separar o que que é pagamento da cafeteria, o que que é da padaria, do restaurante. Aí eu crio vários centros de custo e vou separando os meus custos ali de acordo com as categorizações. Mas é puramente para relatório, tá, pessoal? Puramente para eu conseguir tirar um DRE por setor, um DFC por setor. Não necessariamente é uma divisão de CNPJs, por exemplo, né? É uma divisão apenas para relatório. E geralmente é utilizado para esse fim, tá? Não tem tanta necessidade em separar em custos por setor, porque as categorias por setor, digo, o que que é de RH, o que que é de marketing, o que que é financeiro, né? Porque a categoria financeira já faz isso. Por exemplo, eu lancei aqui em salários. Se eu der uma olhadinha aqui no meu plano de contas, salários ele vai estar. Deixa eu só filtrar aqui. Ó, salários já está dentro de despesas com RH. Então, eu já sei que tudo que eu lançar em salários, INSS, FGTS, já vai vir aqui para despesas com RH, sem eu ter necessidade de criar um centro de custo disso, né? Ele já vai jogar nessa categoria. Além disso, né, pessoal, o centro de custo ele tem um pontinho um pouco mais técnico, que é igual lá a rede adquirente, igual comentei para vocês mais cedo. Se eu cadastro o centro de custo, o movimento financeiro nele alguma vez, posso até lá excluir o título depois, mas eu já movimentei financeiro. Eu não consigo excluir mais esse centro de custo. Eu consigo inativar, consigo zerar ele e inativar, mas eu não consigo mais tirar ele 100% do meu sistema. Beleza? Então, tem que tomar certo cuidado. Caso vocês vejam que tem necessidade de cadastrar um centro de custo, chame a gente no suporte, a gente valida ali para ver como é que é a operação de vocês, para a gente fazer o cadastro juntos. E o tipo de documento, ele é um pouquinho mais tranquilo, porque o tipo de documento, ele é como se fosse uma informação de como que essa conta né? De qual que é o formato dela.
Por exemplo, se ela é um boleto, se ela é um cheque, se ela é uma nota fiscal, se ela é um Pix, né? Também pode ser utilizado para outros fins, para apontar para dentro do sistema como que eu paguei essa conta, se eu paguei no débito, se eu paguei no crédito, se eu paguei no Pix, se eu paguei no dinheiro, né? É personalizável, né? No caso, pode ser que na base de vocês às vezes nem tem, né? Para cadastrar, a gente vem aqui no módulo de financeiro também, configurações, tipo de documento. Aí aqui é literalmente só uma palavrinha. A gente vem aqui em novo, é literalmente só uma palavrinha que eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver o que que não tem aqui, ó. Não tem o Pix, por exemplo. Beleza? Aí voltando aqui no título, a gente já consegue lançar o Pix aqui como um tipo de documento. Também é puramente para relatório, tá, pessoal? Não tem nenhuma, assim, nenhum encargo em valor, nem nada. Não é a mesma coisa que forma de pagamento igual a gente viu anteriormente, né? O tipo de documento é uma coisa e a forma de pagamento que a gente viu lá anteriormente é outra. Um pouquinho mais para baixo, a gente consegue também selecionar qual filial que a gente vai lançar esse valor. Para quem tem acesso a todas as filiais, né? Consegue mudar aqui. E embaixo a gente consegue pagar essa conta, já marcá-la como paga e falar qual que é a data que pagou, ou que recebeu, no caso, se for um recebimento. Colocar um desconto, acréscimo, juros. E também, se necessário, né, repetir o lançamento também, para fazer uma despesa fixa, né, para a gente repetir ela quantas vezes for necessário. Tem aquelas diferenças ali mais na prática entre uma despesa que é fixa ou variável, contabilmente falando e financeiramente falando, são conceitos um pouco diferentes, mas o sistema, ele simplifica, né? Aqui a gente pode repetir um valor que vai ser fixo, a gente pode repetir um valor que não vai ser fixo, a gente pode repetir mensalmente, a gente pode repetir semanalmente, bisemanalmente, quinzenalmente, assim por diante. A gente pode repetir quantas vezes for necessário e utilizar isso para outros fins, né? Por exemplo, a gente pode criar aqui em cima um título de previsão de despesas, com o valor médio das despesas que eu pago no mês inteiro. Aí eu repito esse título todo mês e depois eu só vou validando se eu realmente passei daquele valor ou se eu fiquei com um valor menor, né? E faço uma previsão ali para saber o quanto que eu tenho para pagar, quanto eu tenho para receber para poder pagar aquelas contas que eu lancei, por exemplo. Dá para utilizar também para parcelamentos. Então, por exemplo, eu comprei uma televisão e eu vou pagar R$ 300 a parcela. E eu vou repetir ela aqui 12 vezes. Então, o sistema ele vai saber que quando eu tirar um relatório de competência, um relatório de DRE, por exemplo, esse valor aqui de 12 vezes de 300, né, vai cair tudo no mês só, porque a competência dela é uma data só, que é a data da venda, né, a data da compra, no caso. Agora, o financeiro vai trazer parcela separadinha, mês a mês, no meu demonstrativo financeiro. Só quem for lançar esse parcelamento por aqui, pessoal, sempre lembrem, né, de desmarcar essa opção para alterar a data do documento. Porque a data de documento de uma compra que é parcelada, ela não muda. O que muda é só a data de vencimento. Beleza? Lançou aqui, eu vou até lançar essa repetição, só não vou lançar com muitas parcelas, depois eu vou ter que ficar excluído, né? Vou lançar para 3 parcelas, né? Lançou aqui, ó, salvou. Ele vai cair aqui, ó, deixa eu só filtrar bonitinho. Ó, eu lancei para maio, né? Então ele vai cair aqui, ó, televisão 1/3, porque eu lancei em 3 parcelas e essa é a primeira. Aí se eu puxar aqui o mês de junho, também aqui, ó, 2/3 e assim por diante. Aí uma das perguntas que a gente recebe quando a gente mostra essa parte aqui da repetição é aquela questão: se eu altero esse primeiro, ele vai alterar os dois outros? Não. Então como que a gente faz para alterar tudo? Ou alterar mais de um, né? A gente faz o seguinte: eu pego um período aqui bem grande, vou pegar aqui ó, de novembro do ano passado até dezembro desse ano, por exemplo. Ele vai trazer tudo, né? Trazer bastante coisa. Eu filtro aqui televisão, seleciono os dois que eu quero alterar, ou os três, se eu quiser alterar os três, e venho aqui em cima em ações, alterar em lote. Aí aqui eu consigo alterar o valor deles, alterar o valor do lançamento, digamos que ficou mais caro, as duas últimas parcelas. E aplico. Aí ele alterou essas duas últimas que eu selecionei. Beleza, pessoal? Além desse lançamento, a gente também tem um lançamento que é um pouquinho diferenciado, que é o lançamento de uma transferência. A transferência ela não é nem conta a receber, nem conta a pagar, né? Então, por isso que a gente não pode lançar
como novo recebimento ou novo pagamento. A gente precisa lançar como uma nova transferência em si. Aí o sistema vai entender que é o valor que está saindo de uma conta e entrando na outra. Aqui é até mais simples lançar, justamente porque o sistema já tem esse roteiro interno de onde ele vai lançar as coisas, né? Então, a gente só aponta uma conta de origem, uma conta de destino, uma descrição do pagamento, o valor e a data de transferência. E salva, né? Basicamente, pessoal, de gerenciador de lançamento é isso, tá? Agora vem a parte onde a gente gerencia o que foi lançado. Então, por exemplo, digamos que, deixa eu só filtrar aqui um período melhor, pegar esse mês. Ó, digamos que esses títulos que estão aqui como vencidos eu já paguei. Só que eu esqueci de vir aqui marcar o pagamento. Como que eu faço? Eu posso passar o mouse aqui por cima, venho aqui nessa opção de definir como pago e defino como pago. Aí eu aponto qual que é a conta que eu paguei, qual que é a categoria, qual que é a data e qual que foi o valor mesmo. Às vezes teve um acréscimo, um juros ou um desconto, eu consigo colocar aqui embaixo. Beleza? Percebam que, se eu estiver marcando o pagamento ou recebimento de alguma coisa que já venceu, o sistema entende que eu esqueci de marcar o pagamento. Então, ele mantém a data que estava prevista desse pagamento, dia 10/4. Só que, se eu for marcar o pagamento de alguma coisa que está pendente, ó, lá de maio, por exemplo, ó, vai vencer lá no dia 11/5. Se eu for marcar o pagamento hoje, aí ele joga a data de hoje, porque daí ele entende que eu estou antecipando esse pagamento. Beleza? Se o título estiver em aberto, o sistema entende que eu vou antecipar e puxa ali para a data que eu estou marcando o pagamento. Dá para fazer esse pagamento em lote também? Dá para fazer. Então, se eu for ali no mês de abril de novo, eu consigo selecionar todos esses títulos aqui. Aí eu venho aqui em ações, definir como pago. Só que aqui tem que tomar um certo cuidado, porque a data que ele vai me pedir aqui vai ser a data de hoje. Por que que ele vai colocar a data de hoje aqui? Porque eu filtrei ali, selecionei títulos do dia 7, títulos do dia 10, títulos do dia 14, do dia 17, então não tem uma data só. Só que o sistema ele precisa saber em qual data que foi pago. Então ele seleciona, que ele traz para a gente uma data, e vai trazer a data de hoje, independentemente da data que eu selecionei ali atrás. Então sempre tem que tomar esse cuidado com a competência. Eu vou citar um exemplo. Ó, por exemplo, vou pegar aqui, eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem como que isso é importante para não impactar relatório. Vou mostrar para vocês o demonstrativo financeiro. Demonstrativo financeiro é um relatório aqui no módulo financeiro que ele traz os recebimentos e pagamentos previstos para a data que eu selecionei, com a data de vencimento para aquele período. Então, eu vou filtrar aqui o mês de maio, ou melhor, mês de abril. Vou filtrar aqui o mês de abril. Ó, eu tenho de receita 24.278 para receber. Beleza? Aqui que eu tenho previsto de recebimento ou o que já foi recebido ou pago nesse mês, agora de abril. Beleza? Só que se eu for lá no meu gerenciador financeiro, filtrar aqui os meus lançamentos de março. Vamos ver se tem aqui alguma coisa pendente de marcar o recebimento. Ó, tem bastante coisa aqui. Selecionei, porque eu posso pensar, ah, não, é do mês de março, então eu com certeza já recebi, né? Não tem como eu não ter recebido ainda. Aí eu selecionei tudo, vim aqui em ações, definir como recebido, não me atentei com a data aqui e só marquei como pago. O que que ele vai fazer lá no meu demonstrativo financeiro? Até sumiu aqui do mês de março, né? O que que ele vai fazer com o meu demonstrativo financeiro de abril? Aqueles valores vão entrar como se eu tivesse recebido em abril. Ó, agora subiu para 69.618. Né? Ah, Gabriel, então eu não posso deixar passar o período? Eu não posso deixar passar de vencer, senão eu nunca mais posso marcar o pagamento e recebimento? Não, pode continuar marcando. Só que tem que sempre se atentar com essa questão da data. Se for fazer em lote, tem que se atentar para evitar selecionar a data errada. Então, selecionei aqui o mês de abril. Quando eu for marcar o pagamento aqui em lote, eu deixo uma data do mês de abril, para ficar pelo menos dentro do mês vigente correto, né? A data ali, exatamente o dia também é importante, né? Mas pelo menos dentro do mês específico. Para quem quiser evitar que isso aconteça, marcando o pagamento ou recebimento manual, dá para utilizar a nossa visualização de calendário, que é essa opçãozinha aqui em cima, essa opção em azul. Aqui ele vai separar para a gente o que tem pendente de vencimento e pagamento por dia, tanto de conta a receber quanto de conta a pagar. Então, fica meio que impossível, né, eu selecionar títulos de outro dia. Então, por exemplo, vi aqui que no dia 7 tinha R$ 400 aqui para eu
para eu pagar, né? Eu seleciono aqui o botãozinho, aí eu vejo aqui o título, marco aqui como pago e aponto aqui qual que foi a data, no caso, dia 7/4. Daí eu evito, né? Aí tem que colocar uma conta. Aí eu evito que eu marque o pagamento no dia errado. Beleza? E para quem for fazer conciliação bancária, aí a gente coloca uma vírgula aí, né, pessoal? Porque tem duas formas de fazer essas baixas aqui, né? Essa forma que eu mostrei aqui para vocês é a forma manual. É uma forma um pouquinho mais trabalhosa, mas é para quem não trabalha com conciliação bancária. Para quem for trabalhar com conciliação bancária, aí tem o formato da conciliação do banco, né? Que é muito mais rápido, é muito mais fácil do que fazer um a um aqui ou por lotes, mesmo assim, né? É muito mais fácil fazer pelo extrato do banco. Só que aqui, pessoal, na nossa base de treinamento, como a gente tem contas falsas, eu não consigo importar um extrato real, tá? Então, eu vou fazer uma movimentação de exemplo para vocês verem como que funciona daí na importação de extrato, tá? Eu vou pegar aqui uma conta a receber, que geralmente é a pedra no sapato ali da consideração bancária, né? Eu vou pegar uma conta a receber aqui, débito maestro de 79,20 lá do dia 10/4. Aí eu vou vir aqui em extrato bancário, na esquerda. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a importação do extrato. Então, a gente seleciona aqui um período, uma conta, perdão, um período aqui na direita. E aqui em extrato bancário, de novo, a gente importa o extrato nesse botãozinho azul. Importar extrato. Aqui é importante que tem que ser em formato FX, não pode ser em outro formato, não pode ser no Excel, não pode ser no CSV, a não ser que seja convertido para um FX, né? Aí tem que ser um formato aceitável, né? O FX é um formato bancário, né? E a gente tem algumas boas práticas. Por exemplo, a gente não recomenda pegar uma data em aberto, sempre uma data fechada. Não precisa necessariamente ser feita diariamente com seleção bancária, mas se for feita diariamente, tem que ser sempre do dia anterior. Se for feita uma vez por semana, uma vez por mês, também o ideal é sempre pegar um período fechado. Então, por exemplo, no primeiro dia do mês, eu vou fazer sobre o mês passado inteiro, do dia 1 até o dia 31. Aí eu repito o mesmo processo no primeiro dia do mês seguinte, e assim por diante. Beleza? É legal manter uma constância também, não ficar fazendo aleatoriamente, porque senão é muito fácil perder aonde que foi importado o último extrato, enfim, é mais fácil manter uma constância, né? Vou fazer conciliação bancária toda quarta-feira, por exemplo. Aí é mais fácil, que daí faz a conciliação de quinta, de quinta a terça-feira, e vai fazendo semanalmente. Beleza? Não tem nenhuma regra nesse sentido, tá, pessoal? Pode ser feito por dia, pode ser feito por mês, pode ser feito por semana, pode ser feito 2 vezes por semana, pode ser feito, enfim, no período específico, né? Mas o ideal é sempre manter um padrão para ficar mais fácil. Além disso, o sistema ele tem um bloqueio de segurança para evitar que fique faltando alguma coisa importar no financeiro, que é o bloqueio por data de lançamento, tá? Então, por exemplo, se eu importar aqui o extrato do dia 1 até o dia 22 de abril, meu próximo extrato, ele tem que ser do dia 23 de abril para frente. Eu não posso importar um extrato lá do dia 5 de maio, por exemplo, para frente, porque senão o sistema vai ficar com essas datas pulando, né? Vai ficar datas faltantes. Aí ele não vai deixar importar enquanto não importar essas datas faltantes. Por isso que uma outra recomendação minha é não importar o extrato de uma data que vocês não queiram contar dentro do sistema. Por exemplo, implantou agora com o sistema. Ah, beleza, quero testar minha importação, quero testar minha conciliação bancária. Aí eu vou lá e importo o extrato do ano passado, por exemplo. Vai vir movimentações que eu nem utilizava o sistema ainda, né? Então, até eu lançar tudo, aí eu vou ser obrigado a lançar todos os meus extratos subsequentes até chegar na data de hoje. Então, ficaria muita coisa para eu lançar manual. Então, é mais fácil pegar de uma data que já tinha o sistema e que vão querer realmente contar dentro do sistema, para não ter que ficar depois recadastrando a conta, né? Porque uma vez que é importado o extrato, não tem como excluir. Tem como excluir as movimentações, mas não tem como excluir o extrato em si. Então, sempre vai ter que ficar importando seguindo as datas. Beleza? E no nosso caso, como eu comentei, né, não tem como eu jogar um extrato aqui, porque eu não tenho, né, uma conta fictícia, 1, 2, 3, 4, 5 a conta, né? Então, eu vou criar uma movimentação aqui manualmente, tá? Caso vocês fiquem na dúvida, qual foi o meu último extrato importado, qual que era a data, né? Aqui em histórico de importação dá para ver a data de importação, a data de início e a data fim do último extrato importado. Nesse caso aqui, eu vou criar uma movimentação aqui em manutenção de movimentos bancários. Eu vou só
tirar alguns que já tem aqui, porque eu vou fazer um exemplo que eu sempre faço todo o treinamento, mas é um exemplo bem interessante para vocês saberem o que não pode ser feito na conciliação bancária quando o valor não bate. Eu vou tirar aqui o que eu já criei, tirar esses dois aqui, e vou criar um à mão. Lembrando que criar à mão uma movimentação bancária nunca é uma boa opção, tá? É só para ajustes e, nesse caso aqui, no treinamento. Mas a gente não recomenda ficar criando movimentações aleatoriamente ali à mão, tá? Então, eu vou colocar aqui 15 mil. Eu vou fazer um valor bem esdrúxulo mesmo, um valor bem aleatório ali, bem alto, só para vocês verem o que a gente não faz quando o valor não bate com o sistema. Aí eu venho aqui em conciliador bancário, eu percebo que a gente já abordou quase o módulo inteiro, né? Só falta daí os relatórios, né? Mas a gente já abordou quase tudo aqui em cima. Aí eu pulei algumas telas ali que são integrações específicas, né? Mas basicamente a gente abordou tudo agora na conciliação bancária, para vocês verem como que as telas realmente conversam entre si, né? Agora, em conciliador bancário, a gente vai ter uma comparação. Do lado esquerdo, o lançamento do banco, do lado direito, o lançamento do sistema. Aqui a gente tem um ponto até bem interessante. Lembrem que eu peguei o valor de R$ 79,20, que era um débito maestro, né? Só que ele puxou aqui um Visa Electron. Por quê? Provavelmente, ou aquele débito maestro está em outra conta, ou o valor era igual, era exatamente igual. Então aqui eu posso validar. Será que é isso mesmo aqui que eu quero conciliar? Às vezes não é, né? Às vezes eu quero conciliar outra coisa, só que ele puxou o mesmo valor aqui por coincidência. Às vezes é uma coincidência de valores, mas coisas, né, são coisas diferentes. Aí eu tenho a opção de clicar nesse xizinho aqui na direita e desconciliar. Na verdade, tirar ele daqui para conciliar com outra coisa, né? Agora, caso eu veja, não, é realmente isso daqui que eu queria conciliar mesmo, era realmente isso daqui. Aí eu clico aqui em conciliar e ele some dessa tela. Ele some, mas ele não some 100% do sistema, né? Se eu vim aqui em cima em exibir conciliados, eu consigo desfazer a conciliação e ela volta lá para a tela inicial. Beleza? E esse outro título de 15 mil? Ele não bateu porque ou eu não tenho 15 mil lançado no meu sistema, né? Ou eu tenho, mas ele está fragmentado em vários subtítulos, né? Às vezes é 15 mil no banco, mas no meu sistema é um título de 7.500 e outro de 7.500, né? Ou às vezes tem 14.999, não tem 15 mil exatamente. O banco arredondou R$ 1. Aí no meu sistema também já não bate, né? O que é importante daqui, pessoal? Olhar para ver o que é que está lançado aqui para ver se realmente não tem. Porque se realmente não tiver 100% de certeza que não tem, aí tem a opção de criar um novo recebimento e uma nova transferência por aqui. Caso tenha, mas não bateu o valor só por algum motivo, a gente vem aqui em localizar e localiza do sistema os valores para bater até o banco, né? Para chegar até o valor do banco. Aqui é uma informação bem importante. Eu mostrei ali para vocês o demonstrativo financeiro, para vocês entenderem o que vocês não podem fazer lá no gerenciador que afeta o demonstrativo financeiro, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o DRE. O DRE, pessoal, ele é configurável, tá? A gente não vai entrar muito na configuração dele ali hoje, tá? Eu vou mostrar ali só para vocês como que o esqueleto dele gera aqui. A gente vai ter mais para frente reuniões e treinamentos sobre DRE, né? Sobre a configuração em si, mas a configuração ela difere de gestor para gestor, de empresa para empresa, né? Então, eu vou aqui mostrar só um ponto bem importante relacionado a ele, que é afetado pela conciliação bancária. Eu vou exportar aqui o DRE e na nossa base ele está configurado de alguma forma meio aleatória ali, tá? Mas uma das informações que vem no DRE, elas já vem por padrão, tá? Que é a despesa operacionais de venda, as taxas de cartão. Elas já vêm aqui calculadas automaticamente de acordo com a venda do produto e de acordo com as configurações de taxa lá nas redes adquirentes que a gente viu lá no início do treinamento. Beleza? Então, se eu estiver aqui na minha conciliação bancária, estou aqui, né? E eu tenho certeza que esses 15 mil que eu recebi do banco é referente a, por exemplo, esse valor aqui, ó, de vendas de Pix adquirente. Tenho certeza. Só que no meu sistema é 58,20, no meu banco é 15 mil. E eu conciliar mesmo assim, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar essa pendência aqui
que é a diferença entre o banco e o sistema, e vai aplicar isso como um acréscimo dentro do título de 58,20 ali do Pix adquirente. Eu acabei não explicando para vocês anteriormente, pessoal, mas o título de recebimento, dentro do título de recebimento, o valor de taxa, ele é configurado pelo desconto ou acréscimo. O sistema coloca esse valor automaticamente de acordo com a conciliação do fechamento de caixa. Então, ele faz isso sozinho. Então, se na conciliação bancária eu venho e acrescento mais um desconto ou mais um acréscimo, o sistema também entende que isso é uma taxa. E, por consequência, esse valor vai aparecer lá no meu DRE como taxa de cartão. Beleza? Então, se eu conciliar aqui, ó, tem até uma opção aqui, ó, aplicar pendência como acréscimo e desconto, né? Que a gente utiliza isso somente quando o valor está perto, né? Tem uma diferencinha de 1, 2 centavos, ou dependendo do volume de vendas, né? Eu sempre digo isso também. Eu vendi 100 mil, por exemplo, mas deu 10 reais de diferença, é um pouquinho mais aceitável, né? Que o banco pode ter arredondado muita coisa, aí acumulou todos esses arredondamentos e ficou um valorzinho de 10 reais, um volume de 100 mil, não faz nem cócega quase, né? Agora, se eu vendi 100 reais e me deu uma diferença de 10 reais, aí já pode ser uma venda que eu não passei, pode ser alguma coisa ali que eu não conciliei direito, pode ser algum ponto, né, que realmente eu preciso consertar. Então, aí se eu aplico aqui a pendência com acréscimo, desconto e concilio, aí parece perfeito, né, porque o sistema colocou aquele acréscimo e acertou meu financeiro. Mas e meu DRE? Então, quando eu gerar aqui o DRE de novo, deixa eu pegar aqui o mês de maio. Aqui ele não aplicou, acho que é porque eu estava com a tela aberta. Ah, aqui é, porque o título ele era do mês passado. Então ele aplicou aqui, ó, 14.934. Ele fez a mesma coisa aqui com cartão de débito também, de um exemplo anterior que eu tinha feito. Então, olha que feio que fica, né? Ele parece uma taxa extremamente errada, e além de estar errada, ela parece positiva, que é pior ainda. Por que que ele aparece positivo aqui? Porque o valor de acréscimo superou muito o valor de um desconto dentro do título. Ou seja, aquele acréscimo que eu coloquei ali na conciliação bancária, ele era muito maior do que o valor de taxa que já existia. Então, ele ficou positivo no meu DRE, para consertar o meu saldo. Né? Só que não faz sentido. Né? Taxa nunca é positiva. Então, aqui a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Dá para desfazer? Dá para desfazer. Se eu entrar aqui em conciliados e desfazer, ele corrige o meu DRE, porém ele não corrige o meu financeiro. Ó, o meu título no financeiro continua agora 15 mil. Para eu corrigir ele no financeiro agora, eu teria que localizar ele lá no meu financeiro e tirar o acréscimo que eu coloquei. Só que fazer isso toda vez que eu errar, dá bastante trabalho. Então, por isso que o ideal é cuidar para não errar. Beleza? Aí vocês podem até me perguntar, tá, Gabriel, mas então o valor não bateu. O que que eu faço? Eu só deixo? Tecnicamente, pessoal, se o valor não bateu, é porque é alguma pendência que aconteceu. Então, ou é alguma venda que passou na maquininha, mas o sistema não foi passado, ou foi passado com o valor errado, ou às vezes é alguma taxa que está desconfigurada lá nas redes adquirentes, ou é um prazo, ou é algum pontinho ali mais direcionado à configuração e lançamento que não está certa. Se tiver tudo certo ali, pessoal, eu garanto para vocês que aqui também vai estar certo se o banco lançar certo também. Porque às vezes pode acontecer, no sistema tem alguma coisa que está certinha, tem alguma configuração que está certinha, só que no banco, o banco por algum motivo lança tudo errado, que infelizmente às vezes pode acontecer, né? O banco agrupar alguma coisa que não deveria, o banco arredondar alguma coisa que não deveria, isso é comum dependendo ali do banco, né? Então, a gente tem sempre que ver as duas partes. Sempre quando o valor não bater, a gente analisa junto com vocês também, tá? Vocês podem chamar a gente ali no suporte, a gente analisa, a gente vê o porquê. Se for algum erro no processo, por exemplo, se for algum erro na conciliação de caixa, se for algum erro nas configurações, a gente vai avisar para vocês. Aí a gente vai pontuar ali como arrumar, né? Porém, se a gente vê que no financeiro de vocês está tudo correto, só que no banco continua vindo o valor errado, a gente vai pedir para vocês entrarem em contato com o banco, a gente vai pontuar para vocês o porquê, né? Que não deveria vir daquela forma, enfim, etc. Aí vocês vão conferir com o banco e, se for preciso, eles vão arrumar por lá. Beleza? Vou passar para vocês aqui, pessoal, para a gente finalizar, para a gente já conseguir abrir para as dúvidas ali, tá? Vou passar para vocês um relatório aqui também, dentro da retaguarda, onde a gente consegue analisar tudo que a gente falou até hoje, até agora, no caso, desde o começo da reunião, de tudo isso que a gente falou, para ver se tudo está certo, tá? É um relatório aqui no módulo de vendas, que é mais direcionado a cartões, tá? Cartões e delivery.
mas também pode ser utilizado para ver totais de forma de pagamento, enfim. Fica aqui no módulo de cartões, constador de cartões. Aqui a gente filtra um período, eu vou filtrar só o dia, vou pegar um dia específico aqui, pegar o dia 15, por exemplo, ou melhor, vou pegar o mês inteiro, do dia 1 até o dia 23 ou 4. Aqui eu aponto o tipo de data, data da venda ou data prevista de recebimentos, eu quero ver alguma coisa que eu tenho previsão de receber em abril, ou eu quero ver o que vendeu em abril, nesse caso eu quero ver o que vendeu em abril. E eu não vou filtrar nada, eu vou deixar aqui como analítico, que ele vai trazer para mim as bandeiras de cartão, eu vou visualizar. Então aqui ele vai separar para mim. Parece um relatório meio trabalhoso, né? Mas na verdade ele é bem simples de entender. É que ele traz bastante informação por ser bem específico, mas ele é bem tranquilo de entender. Eu vou lendo as colunas aqui da esquerda para a direita, tá? Então aqui a gente tem a coluna de data da venda e data prevista de recebimento. Então eu já consigo ver se a data que eu configurei lá na rede de cliente está correta, né? Aqui eu tenho produto, que é a bandeira de cartão, quantidade de transações e valor de venda, que aqui, obviamente, se eu já conciliei os caixas desse período, esse valor aqui, tanto o valor de vendas quanto a quantidade de transações, tem que bater com o que passou nas maquininhas. Se aqui tiver, se eu já conciliei todo o meu mês e aqui o valor não está batendo com o que passou nas maquininhas, então é porque eu conciliei uma caixa errada. Beleza? Aí eu tenho que voltar no caixa e reconciliar. O previsto aqui, essa coluna, a colunona, digamos assim, nessa coluna grande aqui, ó, de previsto, ele mostra para a gente a taxa do cartão configurada, o valor de taxa, e no finalzinho aqui um líquido, quantos que o sistema entende que vai ser recebido no final. Aqui eu não preciso nem fazer a mão, né, para o cálculo ali, para vocês verem que o cálculo da taxa está correto. Ó, se eu vendi R$80 em Pix adquirente, a taxa era 3%, que é 2,40. Ele me resulta um líquido de 77,60. O sistema ele não arredonda, tá? Então por isso que às vezes pode acontecer de não bater, porque às vezes o banco arredonda, mas o sistema não, tá? E no realizado, ele vai trazer para a gente o que foi conciliado com o banco. Nesse caso aqui, nenhum título daqui foi conciliado com o banco. Provavelmente só do mês de março. Ó, só do mês de março. Aí aqui ele vai mostrar para a gente a diferença entre o que estava do sistema com o que estava do banco. Aqui a gente pode ver que tem alguns que não tem diferença, tem outros que tem, ó. 38,40, por exemplo. Na verdade, esse aqui não foi conciliado, no caso. Esse aqui foi, ó, e esse aqui já está com valor bem errado. Por quê? Foi aquele título que a gente conciliou lá, que já tinha lá no DRE, inclusive, que estava errado, que eu tinha conciliado de exemplo para mostrar justamente o que não pode ser conciliado errado na conciliação bancária. No sistema, ele gerou um líquido de R$99, só que foi conciliado com 20 mil. Então, o sistema entende uma diferença de 19.900, por consequência, isso gera uma diferença total de 19.901, né? Então, tem sempre que tomar certo cuidado ali, tá, pessoal, quando vocês forem conciliar também com o banco, porque senão popula relatório errado também. Mas se vocês separarem, aqui que eu exportei um relatório mais específico, né? Se vocês separarem, só nesse relatório a gente consegue verificar se configuração de prazo e taxa está certa, se conciliação está certa, conciliação de caixa, lançamentos, né? E se está conciliado com o banco também da forma correta. Então, todos aqueles 3 passos que a gente viu lá, configuração de rede adquirente, forma de pagamento, primeiro passo. Segundo passo, lançamento de receitas e despesas pelo caixa ou pela entrada de mercadoria. E conciliação bancária, terceiro passo, nesse relatório a gente consegue ver tudo. Geralmente, né, na verdade, aqui direcionalmente para pagamento, para recebimentos, né, pagamentos não aparecem aqui, mas justamente porque pagamento é mais fácil, né, pagamento geralmente bate. O que não bate geralmente é o recebimento, né. E dá para tirar mais detalhes aqui também, tá, pessoal? Que aqui a gente ainda está na superfície, tá? Se eu quisesse aqui, por exemplo, conciliei errado isso aqui com o banco. Beleza, então é porque tecnicamente eu recebi 20 mil do banco, só que eu recebi 99 no sistema, então é porque eu esqueci de passar alguma coisa no sistema. Como é que eu sei em qual caixa que foi? Eu consigo vir aqui nessa opçãozinha na direita, aqui em detalhes, aí eu consigo ver o dia e o movimento de caixa, e clicando aqui em detalhes de novo, eu consigo ver os cupons de venda que passaram, nesse caso aqui passou um só, né? Só um ali de R$100. Então, daí eu conseguiria ir lá no caixa desse dia, do dia 26/3, por exemplo, e refazer a conciliação. Às vezes eu esqueci de conciliar alguma coisa. Às vezes eu uso uma POS avulsa e na POS passou, mas no sistema eu só esqueci de conferir e lancei da forma como estava. Beleza? Dá para ser bem detalhado, né? Mas é claro,
não é sempre que vai ser utilizada toda essa análise aqui até o fundo, né? Nesse caso que estou mostrando para curiosidade, né? Para vocês verem até onde vai o potencial de análise dentro do sistema, mas sempre quando não bater o valor, se vocês não tiverem conseguido encontrar da onde não está batendo, né, etc., a gente analisa, até porque tem casos especiais também que podem acontecer, né? O banco pode segurar alguma transação, pagar só depois, pode ter aqueles cartões pré-pago, cartão internacional, que eles entram em um prazo diferente, com uma taxa diferente, contas de aplicação de investimento automático, enfim, contas, enfim, aquelas contas especiais, diferentes, né, que tem também algumas contas diferenciadas, que tem as transações ali diferenciadas também. Então, sempre a gente vai ajudando vocês a analisar, tá? Nunca sozinhos, né? Vocês sempre vão ter o suporte ali para facilitar o andamento do financeiro de vocês. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai abrir um pouquinho para as dúvidas, tá? Eu vi ali que no chat não tem nenhuma. Sintam-se livres, tá? Para abrir o microfone, se quiser, abrir a câmera, podem perguntar. Tem também ali o chat, se alguém não tiver microfone, pode mandar ali. A gente vai aguardar um pouquinho, se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrando, mas podem ficar à vontade, tá? Pode falar, Emerson. E, Gabriel, aonde foi que tu fostes para mostrar ali no financeiro do que tem para receber, do que tem para pagar, da forma que fica igual num calendário? Eu acabei passando Ah, batida nessa parte aí rapidinho. é um botãozinho que fica meio que escondido mesmo. É esse primeiro botão aqui em cima, visualizar calendário. Gerenciador financeiro. Isso, beleza. Uhum, Tranquilo. exatamente. Eu percebi que algumas coisas, tipo, quando eu já lancei pro financeiro, caso eu tenha aconselhado errado, eu tenho como voltar, não é? Tem como voltar, tem como desfazer. Tem como desfazer e aí eu concilio de novo para que volte, é? Oi, perdão? Vamos lá. Eu não entendi. Não. Aí pro gerenciador financeiro só vem quando eu concilio, né? Lá os fechamentos de caixa, não é isso? Ah, sim. Aham. Tá. E tá. Aí, caso tenha alguma coisa errada aí, eu teria que conciliar novamente ou não? Teria que conciliar novamente. Na verdade, o ideal é que concilie novamente. Tem como vir direto aqui no financeiro e alterar também. Só que a gente sempre recomenda que reconcilie o caixa para ele já calcular tudo certinho, né? Taxa, às vezes foi uma forma de pagamento que trocou, né? Aí ele já recalcula novamente. Só não dá para reconciliar o caixa se algum dos lançamentos que foram gerados através dele já esteja conciliado com o banco. Aí teria que Certo. fazer a conciliação bancária para poder refazer a conciliação do caixa. Então, digamos que aí só está engatilhado para eu concluir com o pagamento com o banco. Ainda não está concluído, não é isso? Exato, aham, aqui ainda está só dentro do sistema. Aí tem que É, casar com o banco, né? tranquilo, beleza. Você, no caso, mostrou sobre se ficasse a mais, né? A mais no banco e o sistema tivesse faltando. E se Uhum. tiver a mais no sistema e o banco tiver faltando? Aí tem alguma forma em que eu posso reverter isso? Ou às vezes é uma coisa que eu não vou dar como nota fiscal? Como que eu faço isso? Como que seria na prática? Então, depende do tipo de lançamento. Se for contas a pagar, é um pouco mais tranquilo, né? Às vezes é um lançamento que foi feito errado, dá para corrigir, ou às vezes na hora de conciliar com o banco foi agrupado alguma coisa a mais ali sem querer, né? Quando é um recebimento, geralmente quando é um recebimento de venda, vou ver se eu consigo achar um exemplo aqui de algum valor que esteja maior no sistema. Aqui, ó, por exemplo. Aqui no sistema eu tenho 20 mil e no banco eu tenho 15 mil. Aqui é o mesmo exemplo, só que aqui é a mesma situação, só que é o contrário. Pode ser que no meu sistema eu conciliei o caixa errado, aí ele me gerou um valor de 20 mil ali para recebimento errado, e no banco ele caiu o valor certo. Se eu aplicar aqui a pendência como acréscimo ou desconto, o sistema também vai entender esse valor como taxa. Qual que é o ideal? Eu olhar lá no meu caixa do dia 20, do dia 2, no caso, do dia 2 do 4, ver se eu conciliei ele realmente certo, se não eu arrumo ele lá pela conciliação de fechamento e gero o valor correto aqui. Que é comum isso acontecer geralmente ali quando tem, por exemplo,
final de semana, que o banco às vezes agrupa ou não, né? Aí os valores meio que trocam de lugar, às vezes o banco lança de uma forma, o sistema lança de outra, né? Aí esses pontos é sempre bom a gente ir analisando junto com vocês, até porque falando assim meio que por cima, né, fica um pouco difícil da gente entender, né? O ideal é sempre o suporte analisando para passar a direção mais correta. Mas o principal só é não conciliar mesmo que a diferença seja muito positiva ou muito negativa. Se for uma diferença pequena, ok, mas se for uma diferença muito negativa também, o banco tem muito maior do que, o sistema tem muito maior do que no banco, a gente também não concilia assim dessa forma. A gente volta no caixa para ver o que que era. Se for um lançamento manual, se foi lançado à mão, o título, aí é mais tranquilo. Às vezes foi um erro de digitação, né? Foi alguma coisa que faltou lançar, ou algo assim, ou lançou mais do que deveria, etc. Mas se for lançamento de caixa, o ideal é revisitar o caixa e reconciliar, se for necessário. Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Foi gravado, não foi, Gabriel, esse treinamento todinho? Tá Foi sendo sim, gravado, aham. né? Beleza. Foi sim. Vai chegar no nosso e-mail, é? Isso, para quem se inscreveu através daquele banner que a gente tem aqui no topo da retaguarda, para quem se inscreveu por aqui, esse bannerzinho que a gente tem aqui, vai receber a gravação pelo e-mail. Para quem entrou direto pelo link, através desse outro banner aqui, aí precisaria mandar o e-mail aqui no chat para a gente conseguir fazer o envio daí, tá? Ok. Eu só consigo importar o arquivo se o banco estiver configurado corretamente, né? Se eu criar o banco, na hora que eu crio o banco, ponho as informações corretas, é só aí que eu consigo importar o arquivo, não é isso? Exato. Se o número do banco estiver errado no sistema, ele não importa. Se o número da conta, né? O Uhum. número da conta estiver desconfigurado. Às vezes pode acontecer também no sistema tá certo, mas daí no OFX, no arquivo, vira errado, né? Aí daí realmente também o sistema não deixaria, né? Quando isso acontecer, aí vocês podem também chamar a gente no suporte, a gente vai validar, né? A gente vai ver se no extrato realmente está vindo o dígito errado, né? Que às vezes acontece, pode acontecer. Ok. Eu ainda não tinha visto essa opção que você mostrou lá ali no final dos cartões certinho no financeiro do que foi. Poderia mostrar novamente aí? Aquele conciliador Conciliador de de cartões. cartões. Isso. Uhum. Ele fica meio que escondido mesmo aqui, né? Em É, vendas, cartões, conciliador de cartões. Ele mostra todo o escopo ali, desde as configurações de data, taxa, valor de venda conciliado. Aí aqui no final ele mostra o realizado também, que é o que foi conciliado com o banco. E tem até uma coluna aqui ó, de conciliação que o pessoal confunde. Tem muita gente que acha que esse conciliação aqui é caixa, mas não, essa conciliação é bancário. Então, como esse aqui não certo. foi conciliado nada com o banco, ó, ele fica pendente. Aí ele obedece aí as taxas que eu informei lá na minha rede adquirente, não é isso? Isso, uhum, exato. Só o valor que às vezes pode mudar, tá? Porque esse valor de vendas aqui, se eu puxar de um período que eu não conciliei o caixa, esse valor de vendas que ele vai trazer aqui é o valor que foi finalizado lá no caixa. Aí se eu pegar uma Tranquilo, data que eu já conciliei, aí é o valor que eu conciliei. tranquilo. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, como não surgiu nenhuma dúvida ali no chat também, a gente vai encerrando, tá? Depois, igual comentei, a gravação do treinamento vai ser enviada por e-mail. Para quem não se inscreveu pelo banner,
Deixem aqui, por favor, o e-mail no chat do Teams para a gente conseguir mandar a gravação para vocês, tá? Na semana que vem a gente vai ter também um treinamento na terça-feira sobre estoque e na quinta-feira sobre financeiro. E sempre quando for ter algum treinamento de alguma temática diferente também, ou algum treinamento a mais, diferente, né, ali com algum tema fora do normal, a gente vai mostrar através do banner aqui na retaguarda também. A gente vai mostrar se tem algum convidado de fora, às vezes a gente traz alguém de fora ali da Cloudify para falar sobre alguns assuntos, principalmente sobre gestão, enfim. E também tem ali, faço um convite para vocês também através desse banner aqui na retaguarda. A gente tem um link para o grupo do WhatsApp da Cloudify, né, para vocês poderem ficar por dentro ali das novidades, das coisas que a gente está incluindo, que o sistema, como vocês viram, ele é bem completo, então pode ter alguma coisinha ou outra que está entrando ali, funcionalidades novas, e que vocês estão deixando passar às vezes, né, porque a gente sabe que no dia a dia é muita correria. Então, nesse grupo aqui, a gente vai avisar, a gente vai deixar algum aviso de melhora, algum aviso de funcionalidade nova, e também para engajar um pouquinho mais com vocês também, tá? Aí fica o convite. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, tá? A gente vai se falando nos próximos treinamentos e até mais. Tchau, tchau.